Bom dia aos amigos de todo o Brasil. No ar o programa Espiritismo via satélite. Neste domingo, um programa gravado. Nós estamos em fase de adaptação, de mudança de endereço. Então, estamos gravados. Hoje você não adianta telefonar para a Seda, porque não vai atender. Não passe fax, porque também não vai atender. O único que você vai poder passar é o e-mail que está inalterado. É o mesmo e-mail que você já conhece, que é o seda@svn.com.br. O nosso endereço continua o de correspondência de sempre, Caixa Postal 7171, CEP 41811, Salvador, Bahia. Então, a nossa entrevistada de hoje é aquela amiga que você aprendeu a gostar todos os domingos, que ela se apresentou por aqui. E hoje o nosso tema é livre. Vamos bater um papo com Solange Mankin, assuntos diversos, e vou aproveitar para fazer perguntas de vários telespectadores, a sua pergunta de outros programas que não puderam ir para o ar. Bom dia, Solange. Bom dia, Lamar. Bom dia a todo o Brasil. Eu desejo muita paz para todos vocês, aquele carinho imenso, carinho que a gente recebe quando chega nas cidades que somos convidados para fazer Semana Espírita. Pode ter certeza que nós aqui da Seda estamos agradecendo assim com todo carinho, com todo amor. Muita paz. Pois é, então me conte como é que tem sido as suas viagens ultimamente. Eu quero como até estão passar nas suas mãos essa linda florzinha, feita com todo carinho por Rosana, pelo grupo Caminho da Paz, né, que é de Mucuri. Mucuri é a última cidade do extremo sul que faz divisa com o Espírito Santo. Bahia, daqui da Bahia, né? É uma cidade litorânea, onde ela passa. Isso aqui é feita com meia fina, viu? E é com todo carinho. Linda, que bom gosto. Ela mandou para você. Eu fiz uma de Alamar, você leva, eu levo com todo carinho. O grupo lá tem o grupo Caminho da Paz e tem Semente de Luz, que é com Dona Odete, né, com o Pedro, que é o presidente. E o Caminho da Luz tem Dona Terezinha, tem a Etienne, tem a Eliana e o Charles. E eu quero agradecer bastante. Me botaram uma pousada assim, lindíssima, dentro de uma chácara. Oi, que beleza. Né? É a pousada Tarumã, que inclusive ajudou a Semana Espírita. E eu recomendo, as pessoas que quiserem ir para uma cidade litorânea, barata, comer camarão deste tamanho. Meu Deus do céu, que coisa. Eles chamam camarão VG. Por aí você vê o tamanho do bichinho, né? Imagina. E eu me lembrei de você, quando eu vi aquele camarão, bota 1 quilo de camarão para você comer. Não fala no negócio desse. Então, foi um carinho imenso que eu recebi do pessoal, né? Então, me levaram para Nova Viçosa, que é uma cidade 30 quilômetros de Mucuri. E foi, assim, um carinho imenso, o pessoal falando muito de você, do Projeto Seda. E aí, é esse carinho que a gente recebe, é esse retorno. Por isso que vale a pena, né? Eu só tenho a agradecer aos amigos daí de Mucuri, do Grupo Espírita Caminho da Paz, por esse caminho, por esse carinho, por essa harmonia, por esse afeto, por essa consideração ao nosso trabalho. Nós estivemos lá, viu? Foi a primeira Semana Espírita deles. Primeira? Primeira. Que bom, hein? Centro Espírita de lá, Semente de Luz, tem 10 anos. E esse daí, Caminho da Paz, tem 2 anos. E eles fizeram em conjunto a primeira Semana Espírita. E eu fiz a palestra da noite, de sexta-feira, Como Criar Nossos Filhos. No domingo fizemos um seminário de liderança situacional, né? Fizemos também um seminário para os jovens, Sexo, Amor ou Paixão. E encerramos com uma palestra sobre a importância do Evangelho no lar para a família, porque o tema da Semana Espírita foi Família, a que caminhos trilhar? Inclusive o material está lindíssimo, feito pela Home Publicidade, um cartaz lindíssimo, assim, uma família andando pelo mar, assim, você vendo assim o pôr do sol. Olha, eu me emocionei quando eu entrei, que eu vi o cartaz bem grande. O pessoal trabalhou bem legal e foi muito bonito. Eles estão de parabéns. Que bom, Solange. Eu tive um pouco tempo atrás na cidade de Jacobina, e o pessoal também está querendo você lá, viu? Olha, o já me deu um recado. Gostosa, cidade muito boa. Que bom. E foi uma beleza. Sim, eu vou, todo mundo que me convida, eu vou com muito carinho mesmo. E eu vou guardar com muito carinho. Ela disse que é para você colocar na sua nova mesa da Seda. Com fé em Deus, eu vou colocar sim. Mas, Solange, vamos falar então
dentro do tema livre, respondendo as perguntas que o público tem feito, às vezes até para você mesmo ou para outros entrevistados em nosso programa. Mas já que há dúvida, e a dúvida em termos de ótica espírita pode ser respondida por qualquer pessoa que tenha uma visão profunda sobre o espiritismo, que tenha um conhecimento espírita como você tem, então eu vou fazer essa primeira pergunta, que é de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A pergunta é da Mara. Ela diz que tem uma filha de 16 anos que está tendo pressentimentos e vendo sombras e pessoas. O que fazer num caso desse? Obviamente que 16 anos ela já tem um amadurecimento psicológico, ela já entende tudo, já é uma adolescente, ela tem que passar a frequentar a juventude, né? A começar a estudar, ler. A minha mediunidade começou aos 15 anos. Né? Eu estava dentro de uma sala de aula de matemática quando acaba. E eu dei uma manifestação aos 15 anos de idade. E o professor Antonino Bastos, que estava dando essa aula, percebeu, ele tinha noções espíritas, não era espírita, era espiritualista, me levou para a sala dos professores e começou a ter um papo com esse espírito. Me mandou para casa, minha mãe percebeu que eu estava manifestada e realmente depois o Divaldo mandou dizer para minha mãe que eu estava aflorando minha mediunidade, que eu precisava ler bastante. Passei a ler Mestres de Amor, que foi o primeiro livro de Joana de Ângeles, né? Passei a ler e estudar o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e minha mãe foi adestrando a minha mediunidade. E eu participando do grupo jovem da Mansão do Caminho, onde sempre participei. Depois passei a ser professora de evangelização e depois eu vim trabalhar no André Luiz. E estou lá até hoje, com 25 anos de casa. Então, a sua filha precisa estudar, precisa se integrar num grupo de estudo para que ela possa começar a educar-se mediunicamente. Porque mediunidade, ela é biológica, ninguém vai tirar. Tem muita gente que chega lá no André Luiz e diz assim: doutora, tire essa coisa de mim, tire minha mediunidade. Eu digo, olha, só se eu arrancar um olho ou uma língua, né? É a mesma coisa. Mediunidade é um fator orgânico como outro qualquer, uma sensibilidade que nasce conosco, não veio pela doutrina espírita, pelo contrário, a doutrina espírita veio trazer uma ética, veio legislar a ética de como você portar-se perante ela. Então, sua filha precisa estudar o Livro dos Médiuns, principalmente, que tem tudo lá direitinho de como a gente se proceder. É como se fosse tirar o paladar, né? O olfato, né, Solange? É a mesma coisa, né? E não pode. E tem gente interessante, assim, eu não quero saber disso. Eu percebo que tem pessoas, o seguinte, é interessante no centro espírita, né? Tem pessoas que chegam querendo, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Já tem outras que eu coordeno desobsessão no André Luiz, né? E às vezes são 250 pessoas fazendo desobsessão. E tem outras que a gente diz assim, olha, você está de alta. Teve uma que uma vez botou a mão na cintura. De alta? De alta. Você está de alta, não precisa mais do tratamento. A senhora se baseia em quê para isso? Como é que a senhora pode me dizer que a partir de hoje eu não sou mais obsidiada? Quer dizer, tem pessoas que querem, fazem questão de e ser... fala às vezes com a boca bem, meus obsessores, como se fossem minhas joias, né? Vive comigo. A senhora não imagina o que esses obsessores fazem comigo o dia inteiro. Eu digo, olha, aí já é um problema seu, né? Porque até aqui nós fizemos. Porque o que as pessoas precisam entender, Alamar, é que nós, do movimento espírita, dentro de uma casa espírita, nós fazemos 50%. O outro 50%, obviamente, que é de caráter da pessoa. Sem dúvida. Né? Porque Jesus já disse isso. Retira-se um, mas abre-se a porta aos sete, né? Verdade. Então, de repente, a gente vai, doutrina, aquilo tudo, mas a pessoa já está angariando mais não sei quanto lá do outro lado. Então, se você não tem uma proposta de mudança interior, porque as pessoas vão muito para um movimento espírita ou para um centro espírita, a busca primeiro de milagre. É verdade, a maioria. busca de emprego, né? Realizar seus sonhos profissionais. A busca de casamento. Teve uma semana passada que sentou comigo e disse assim, doutora, eu quero falar com a senhora assim, uma coisa muito particular. Eu quero que a senhora arrume um homem para mim. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Né? Eu quero que a senhora arrume um homem para mim, que ele possa ser meu sócio. Olha só, hein? Olha meu assim, sócio.
ser pai do meu filho, a coordenar minha casa, porque meu filho já está com 18 anos e não quer me obedecer, e eu tenho certeza que uma figura masculina, arrumada pela senhora, ele vai com certeza entrar na trilha. Eu olhei assim para a cara dela, eu digo, mas eu tenho esse poder de lhe arrumar um homem? Imagina, gente, se eu tenho condição de arrumar um homem para alguém. Então, o que se tem de imagem da doutrina espírita ou do movimento espírita é totalmente avessa àquilo que nós nos propomos. Se você está à busca de milagre, se você está à busca de o príncipe encantado, não é dentro do centro espírita. Ele pode até estar lá, né? Você pode até conseguir um lá dentro, mas não que seja essa a proposta da doutrina, não é essa. A proposta da doutrina é lhe colocar cada vez mais consciente das suas responsabilidades de mudança na Terra. Mas, Solange, eu acredito que isso acontece em razão dos anúncios em jornais, dos folhetos que algumas pessoas, se dizendo espírita, colocam e espalham pela cidade, prometendo arrumar marido. Não saiu a tal da Samanta, que me passaram um e-mail enorme, que está anunciando na Folha de São Paulo, sendo membro da Federação Espírita da Bahia e da Argentina. E da Argentina também, que nós anunciamos aqui. Isso é um absurdo, quer dizer, eu acho também, sabe, Alamar, isso aí já é uma posição minha. Quando eu digo eu acho, porque eu detesto quando diz achismo, né? Aí já é uma posição minha. O meu pensamento é o seguinte, eu acredito que nós, espíritas, já deveríamos ter patenteado o nome espírita e espiritismo. Há muito tempo. Até porque foram nomes designados por Kardec a quem seguisse os postulados da doutrina. Então chega uma que não é vidente, né? E se for vidente, coitada dela, está vendendo, né? Verdade. E começa a jogar búzios, a jogar cartas, a predizer futuros. E as pessoas nos procuram, nós que fazemos um trabalho sério, um trabalho suado, porque é um trabalho suado, né? Para você fazer um trabalho sério, e de repente a pessoa chega na sua casa e diz assim, eu quero que a senhora arrume um homem para mim. Como se eu fosse, né, uma profetisa, olha, o homem está aqui, outro está ali. Não é por aí. Então a doutrina espírita tem uma proposta muito séria, de dignidade, de interiorização. Se você vai para uma casa espírita buscar homem, para buscar emprego, para buscar cura de males materiais, não vá não. Porque essas coisas vêm consequentemente devido à sua reforma. Às vezes você não enxerga o homem que está do seu lado, porque na verdade você que é problemática. E você passa a enxergar problema em todo mundo, então você não tem um companheiro do lado. Você às vezes também não acha um filho bom, porque você não soube formar uma genética familiar adequada para que seu filho possa ser uma resposta dessa família. Então de repente ele se descarrega porque meu filho não presta, o marido é que não presta, e ninguém quer mudar, né? Ninguém quer ceder. Então, na verdade, nós é que somos os artifícios do nosso destino. E nós é que precisamos modificar tudo isso. Infelizmente, acontece isso. Mas eu ainda acredito que se a FEB tomasse uma posição com o nome espírita, tem muito centro assim que diz assim, centro espírita, não sei o que, não sei o que. E, na verdade, não é centro. Você chega lá, batem tambor, acendem vela, tem imagens. Nós não acendemos vela, nós não adoramos, nós não temos dogmatismo, nós não temos absolutamente nada. Inclusive, eu sempre digo, o passe e o evangelho no lar não são práticas da doutrina espírita. Para depois, porque uma vez já me disseram isso, viu, no público. Doutora, a senhora disse aqui que a doutrina espírita não tem dogma nem ritualismo. No entanto, vocês dão passe e fazem evangelho no lar. O movimento espírita acoplou o movimento, o passe, por sermos seres energéticos, podemos transmitir, até porque Jesus utilizou o passe na cura, né? E também ele foi um dos primeiros a fazer o evangelho no lar na Casa do Caminho. Então, são práticas do cristianismo, né? Mas a doutrina espírita em si não tem nenhum ritualismo, não tem absolutamente nada, pelo contrário, nos deixa bastante livre para acoplarmos ou não isso aí, né? Essa aí é a nossa amiga Solange Maikin, psicanalista, uma das grandes trabalhadoras do movimento espírita da Bahia, falando para o Brasil. Está voltando sempre a este programa,
porque é uma das pessoas mais queridas que por aqui já passaram, segundo você, telespectador, que telefonou, que ligou, que escreveu para cá, manifestando o seu carinho por ela. Mais uma vez eu informo aos amigos telespectadores, aqueles que há 4 anos e meio acompanham o nosso programa, que hoje não estamos ao vivo, nosso programa hoje é gravado. E estamos em fase de mudança, em novas instalações, mas os números dos telefones não são, talvez até serão os mesmos, porque estamos aguardando a Companhia de Telefônica da Bahia tomar essas providências. Mas não tentem ligar para a SEDA essa semana por aquele telefone, aqueles que você já conhece, porque você não vai conseguir falar conosco por essas razões, ok? Ah, não consigo de maneira nenhuma. Você só vai conseguir se comunicar através do e-mail, porque aí nós responderemos, é o mesmo, não altera, ou através das cartas. Mas assim que tiver tudo ok, nós vamos passar pelo nosso programa ao vivo o telefone atual, os novos telefones e fax da nossa SEDA. Mas, meu amigo telespectador, eu tenho falado a vocês sobre uma nova ideia que apresentamos, que é o Clube de Arte. O Clube de Arte é aquela ideia que vale a pena, é aquela ideia que você, telespectador, vai gostar. O que é? Você contribui todos os meses com uma quantia de no mínimo R$10 para receber brindes cujo valor geralmente é maior do que R$10. Por exemplo, quando você é associado do Clube de Arte, você recebe esta fita aqui. É uma fita do Divaldo Franco. Uma fita de vídeo como brinde naquele mês. Cada mês você tem um brinde. Você paga todo mês R$10. Cada mês você tem um brinde. Você diz, mas Alamar, essa fita é uma fita de vídeo dessa, geralmente custa R$20. Eu pago 10, recebo um brinde de 20. É aí que está a excelência do plano do Clube de Arte. Só uma cabeça genial como o César Reis para bolar um negócio desse. E cada mês você vai pagando. O brinde pode ser este mês, pode ser isso aqui. No mês que vem pode ser um CD. Geralmente um CD custa no mínimo R$10. 10 ou 15 até 20 o CD. Tá? E você vai ter sempre o brinde do mês. Se você quiser pagar mais de R$10, você pode dizer o seguinte, não, meu poder aquisitivo me permite pagar 20 ou 30. Vamos R$30. Você então, todo mês, vai receber, naturalmente, se o brinde do mês for esse CD, você vai receber 3 CDs iguais. Naturalmente, os outros 2 ou você vai dar de presente ou vai vender para alguém. Mas vamos que você queira escolher. Não, neste mês eu quero o brinde do mês e quero aquela fita de vídeo que saiu no mês de junho de 99, que eu não era sócio ainda, no mês de junho de 2000, que eu não era sócio. Aí você vai saber como que existia esse brinde. Todo mês o Clube de Arte manda para você um boletim em papel de alta qualidade, impresso de alta qualidade, mostrando a relação de todos os brindes que saíram antes. Olha que beleza. Então você vai poder escolher, eu quero esse CD do Grupo Grande de Goiânia, que já saiu. Eu quero este livro do Adenauer Marcos. Eu quero este livro aqui da história do Frei Fabiano de Cristo, já saiu. Eu quero o brinde aí, tal. É uma beleza, vale a pena. Se você deseja se associar, nós vamos colocar aí no vídeo agora os telefones, o telefone e o fax do Clube de Arte para você ligar. É para o Rio de Janeiro. 21 é o DDD do Rio. 2328749 é o telefone. E o fax é o 21 também, DDD 2522149. Ou passe o e-mail para clubedearte, tudo junto, @ig.com.br. E se torne sócio. Mas tem um detalhe. Diga que você está telefonando por causa do Espiritismo via satélite. Porque o Alamar mandou, pediu para você, porque você registrando dessa forma, um percentual dessa contribuição vem para manter a programação do Espiritismo via satélite no ar. Ok? Clube de Arte. Ligue hoje depois do programa ou durante a semana. No horário de expediente, tem sempre alguém lá para atender você. Mas vamos continuar a fazer as perguntas que vocês, telespectadores, têm formulado para os nossos entrevistados, para a amiga Solange Mank.
Quem telefona é o quem diz agora é o Walter de Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte, Solange, eu tenho uma sobrinha que tem deficiência mental, só que ela demonstra ter mediunidade, tanto na visão como na audição. Por que, Solange, a espiritualidade escolheu ela se ela tem deficiência? Não é a espiritualidade que escolhe para dizer A ou B ou C vai ter mediunidade. É orgânico, né? Não significa porque ela tem deficiência mental, ela não tenha seus desenvolvimentos mediúnicos aflorados. Até porque serve como prova, serve realmente como testemunho de que ela precisa modificar. Né? Mas isso não isenta de que ela venha a ser médium, e muito menos de que ela precise de tratamento. Ela vai precisar tanto de tratamento psiquiátrico, como ela também vai precisar de um acompanhamento espiritual, ou seja, ela vai precisar ouvir palestras, tomar passes, tudo isso será muito necessário fazer com ela. Não deixe de fazer um atendimento a ela, porque mesmo ela sendo deficiente mental, ela está tendo visões e está tendo audições. Então, ela tem mediunidade e ela precisa ser tratada perante a isso. Que bom. E aqui tem uma pergunta também do Dirceu. O Dirceu, quando formulou a pergunta para cá, não identificou qual a cidade, estado. Qual o estado. Deixa eu ver. Não tem não. Qual o tempo médio de uma reencarnação para outra? Como fica o relacionamento e o encontro com entes queridos fora? Por que também a saudade dói tanto? Período, não existe um período definido. Tem tipos de reencarnações que são até compulsórias. E as compulsórias são aquelas que tem que ir. Né? São aquelas pessoas que necessitam realmente, imediatamente, da reencarnação para poder se melhorar. Mas, pelo que a gente ouve e que a gente tem lido, a gente sabe que às vezes tem um período de 30 anos, alguns de 10 anos. Depende. Isso não tem nada fixo, não. Vai depender das suas necessidades. Agora, os reencontros lá em cima vai depender muito da nossa escala espiritual. Daquilo que somos. Digamos, eu já tenho uma mãe que desencarnou, foi fundadora da Mansão do Caminho, com Divaldo Franco, trabalhadora ativíssima. E a gente sempre sabe que quando ela vem inclusive acompanhando o Dr. Bezerra de Menezes nas mediúnicas com Divaldo Franco. Então, eu sei que se eu desencarnar, obviamente que eu não vou ter acesso a ela. Como André Luiz narra, inclusive, em Nosso Lar. Né? Ele demorou um pouco de reencontrar a mãe dele, e a mãe dele foi que teve que se revestir de outra camada, né, do corpo perispiritual para chegar ao nível que ele estava em Nosso Lar. Então, vai depender muito do nosso nível mental, moral, para estarmos com os nossos entes queridos. Não é assim, a gente morreu, vai ver todo mundo. Não é assim. Vai depender. Tem pessoas que só fazem morrer, outras desencarnam. Né? E se a gente não desencarnar, aí a gente vai demorar um pouco, talvez, de ver aquelas pessoas que já desencarnaram. É isso aí, né, Solange? Uma pergunta agora vem do Rio Grande do Norte, lá de Caicó. É do Júlio Amorim. Qual a visão da Solange sobre a passagem de Adão e Eva, e a cobra também, né, Júlio? No livro da Gênesis, de Moisés, no Velho Testamento. Kardec, inclusive, trata a forma do Adão e Eva como a raça adâmica. E Edgar Armond veio nos trazer uma contribuição muito grande sobre essa raça adâmica pela vinda dos capelinos, né, os exilados da capela. Ele explica muito bem. E como André Luiz nos fala em Evolução em Dois Mundos, onde somos seres ciclópicos e viemos desde as células procariontes e aqui estamos o homem holoceno, obviamente, para chegarmos muito rápido da maneira que nós somos hoje, inteligência, ou seja, pensamento contínuo, precisou-se desses exilados da capela, que Edgar Armond trata com muita propriedade, dizendo que eles necessitaram sair do planeta Capela porque eles estavam num certo atraso moral. É daí que ele narra que foi daí que nasceu essa interpretação da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Porque Capela é um planeta luz e essas pessoas tiveram que ser praticamente quase que expulsas
para vir ter uma nova oportunidade, buscando reencarnar na época do homem paleolítico, nascendo assim uma raça adâmica, onde começou a nascer o homem, inclusive hábiles, o homem que buscava o artesanato, buscou o seu grupo social, buscou a agricultura, buscou fechar as portas para ter sexo, começou a dividir a sociedade em grupo. Aí é que Edgar Armand entra com os capelinos, que são esses capelinos que vieram com essa inteligência, que já tinham bastante inteligência aguçada no planeta Capela, e com isso se acoplaram no planeta Terra, para virem ainda como primatas, mas com a sua inteligência aguçada, reencarnando entre nós, nos trazendo esse código genético de habilidades, de razão e de pensamento contínuo. É daí que o homem nasce, esse homem holoceno que somos hoje, que já estamos na era virtual. Solange, a pergunta é da Silvana de Ribeirão Preto. Ela diz o seguinte: eu sei que o meu marido tem outra mulher, e ele faz de tudo por essa outra, e já está numa situação que não esconde mais. Eu tenho então que manter essa relação só para conservar a família, só para não traumatizar os nossos filhos? Olha, é uma coisa muito delicada. Primeiro, eu precisava saber a idade dos seus filhos. Segundo, se você realmente está com ele, porque você está por causa dos filhos. Ou se você tem alguma dependência financeira. Separação não é assim. Separação tem uma série de fatores, série de vertentes que precisam ser analisadas. Até porque, se ele está com outra, alguma coisa você precisa mudar. Talvez você modificando, começando a trazer ele mais para você, com certeza você pode até ganhá-lo de volta, se essa é a sua proposta, se você o ama realmente. O que acontece muito nos casamentos, Alamar, é que as pessoas vão se acomodando, vão ficando dentro de casa, Como o homem tem essa capacidade de poder sair, ele pode ir para um barzinho, ele pode ir para uma praça para passear sozinho, a mulher já não pode. E ali ele paquera, ele termina tendo acesso a outro, e com isso ele vai se envolvendo. E a mulher vai se acomodando dentro de casa. Termina ficando fedendo a cebola, né? Cheia de cri-cri, cheirando a alho, fica com conversa cri-cri, criança e criada, e de repente vai se afastando o diálogo. Quando, na verdade, nós ainda estamos muito animalizados. Estamos entrando agora no nó ética. Nó significa espírito, ou seja, buscando uma ética para o espírito. Até então, éramos só porneia, que é os instintos muito sexuais, e eros, que é o sentimento, paixão, né? O sentimento só em forma de paixão, que também não é muito contínuo. Ou seja, eu me apaixono, eu tenho aquela vontade de ter aquela pessoa e de repente aquilo vai embora, vai indo, basta me decepcionar em alguma coisa e acaba o fogo, né? Então isso acontece muito, tem muitos laços de casamento ligados por porneia ou então por eros. Nós estamos entrando numa era de noética e os espíritos, inclusive, têm nos comunicado muito, nos pedindo que a gente reforce isso, que as pessoas precisam se unir pelos laços mais espirituais, mais de carinho, mais de entendimento. Vamos ver o que é que ele tem que pode se coadunar a mim. Se eu sou uma médica, por que eu vou me casar com um pedreiro? Obviamente que já vai ter uma distância muito grande. Primeiro que não vai ter diálogo. Segundo que não vai ter uma coordenação dentro de casa com aquilo que eu quero, com a minha mente que eu quero, com a dele. E assim sucessivamente, até social. Não estou diminuindo nenhum pedreiro. Eu estou dizendo que as pessoas precisam se ligar mais com aquilo que são. Eu tive um problema muito sério, Alamar, de uma paciente que disse o seguinte: quando ela conheceu o namorado dela, ele era motorista de táxi. E com isso, ela, estudante ainda, terceiro ano, engravidou. Engravidou, casou com ele, e ele continuou motorista de táxi, e ela estudando. Ele disse, não, se você gosta de estudar, você vai estudar, eu não gosto de estudar. E ela continuou estudando. Resultado, ela se formou em Direito, fez um concurso para promotora, passou. E o conflito dela agora, ela me procurou porque passou como juiz e ele continua motorista de táxi. Motorista de táxi. Ai, ela...
Isso dói. Por quê? Primeiro, as conversações dela mudaram completamente. O círculo social dela é outro. É verdade. Tudo dela é outro. E ele, quando sai com ela, com grupo de juízes agora, diz que fica com medo dele falar bobagem. Só fala de violência das corridas de táxi. Quer dizer, ele está em outro patamar. E é isso que a gente precisa começar a entender, que casar é casar também esses tipos de interesse para que a família perpetue. Que quer queira, quer não. Esse tipo de distância, principalmente a cultural, a financeira, quer dizer, ela começou inclusive a ganhar muito. Um salário de um juiz agora está em torno de 15, 20 mil reais, com suas gratificações. Ele continua ganhando lá seus 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, de acordo com o que ele acha que deve fazer no mês. Então, essas coisas todas afastam. E aí começa ela a dominar o relacionamento. Eu vou fazer isso, ele não tem condições de dizer, ela, você não vai. E até porque é uma juíza. Ele já passa a olhá-la diferente. Então ele diz assim dentro de casa, e ela dizendo no divã assim, pronto, doutora, você que manda, você agora é juíza, quer dizer, ele já se sente inferiorizado. E isso é uma distância muito grande. Então, separação é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Até porque os filhos precisam saber como é que está o relacionamento dos pais. Se esse marido seu já tem um relacionamento fora, e se você está com ele por causa dos filhos, pode ter certeza que os filhos vão saber que ele tem um amante fora. E vai ser muito pior você tentar conciliar essa coisa depois que os meninos verem. A gente tem que encarar a coisa de frente. Primeiro, olhe se você o ama realmente. Por que ele foi buscar outro? Se vocês realmente se casaram por amor. Se os seus filhos realmente vão estar de acordo com essa separação. Porque vocês estão casados. Então, é muito difícil a gente dizer, separe ou não separe. Nem eu jamais diria isso a ninguém. Mas observe seu casamento e veja onde você está falhando e aonde você pode mudar. Com certeza deve ter muita coisa sua, até de preconceitos sexuais. Isso acontece muito, viu, Alamar? Os homens procuram muito a mim para conversar, principalmente em cidade de interior. Eu tenho muitos homens que às vezes depois vêm conversar comigo assim, doutora, a senhora foi ótima essa palestra que a senhora fez sobre família, porque a senhora tem uma abertura assim de falar sobre sexo na família muito grande. Eu digo, e tem mesmo. E centro espírita precisa entender isso, que está na hora da gente falar sobre tudo isso, porque senão as coisas ficam pejorativas ou mentirosas. E nós não podemos deixar que os trabalhadores da casa saiam por aí arrumando outra mulher ou outro homem, não. Por que estão arrumando? Porque, obviamente, a cama ainda é um grande atrativo. Claro que é, nós não podemos ser mentirosos. Afinal de contas, estamos na Terra, estamos saindo agora um pouquinho desse nível de sentimento animalizado, começando a buscar uma nova ética. Então, nós precisamos do relacionamento sexual mais interagido, mais iluminado, mais querido um pelo outro, né? Entendido. Porque relação sexual não está no fato de um estar com o outro na cama, não. A relação sexual, para mim, começa desde um papo gostoso. É um jantarzinho legal. É você se vestir para aquela pessoa. É você estar bem. É você estar bem com o outro e o outro para você. Isso, para mim, é que se chama um relacionamento sexual. Mas as pessoas pensam que relacionamento sexual é já estar deitado na cama. Ali já é o final da relação. Né? Onde vocês vão ter que sentir orgasmo. Que muita gente me procura para me dizer que nunca soube o que é isso. E é verdade. Que é outro fator. Né? Então tá por aí. Ô Solange, dentro dessa relação que você falou, dessa diferença cultural entre a juíza e o marido que permaneceu motorista de táxi, isso existe, na verdade, em muitos casamentos. E como acontece? Um se acomoda, o outro cresce. Um isso fica naquele mesmismo, só que no exemplo que você citou, é um exemplo até que acontece em menor parte, porque na maioria das vezes quem se acomoda é a mulher, não é verdade? Não é a mulher que se acomoda, eu estou com um marido, o meu marido é um grande empresário, é um grande fazendeiro, é um homem de posses, então
eu tô bonitinha, ele é louca por mim, eu tô Você aqui. acha que uma lipo vai resolver? Exatamente. Ou um silicone, não sei, vai resolver? Não, o lipo é coisa de agora, isso é coisa de agora. Mas há algum tempo atrás, nem isso acontecia. Era bob no cabelo. Era bob no cabelo, laque, muito laque. Ela pensava que amanhã as rugas não iam chegar, como chegam as dele também. Claro. Mas geralmente, nessa sociedade machista, sem vergonha, que eu não suporto machismo, como não gosto de feminismo também, ele sempre procurava por outra. E ela vinha dizer, ele me patou a minha juventude a vida inteira, aquele agora vai ter que pagar, compensar isso na justiça. Com permissão dela. É isso que eu queria que você, como mulher, dissesse. Tudo que nos acontece, acontece por nossa permissão. Nós nos permitimos que o nosso marido saia para buscar outro. Onde é que a gente falhou? Quem sabe? Se avalie. A mulher, ela tem que ser inteligente. Eu tive uma mãe, eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu tive uma mãe que ela era uma mulher ultra inteligente. 10 filhos. Minha mãe foi Miss. Minha mãe era linda. Minha mãe tinha 1,75 m de altura. Imagina. É um mulherão. Meu pai se apaixonou por ela e baixinho, hein? Era pequenininho. 1,65 m, pequenininho. Bom, ela com 10 filhos, ela não perdia o rebolado. Ela todos os dias esperava meu pai de salto alto, batom e perfumada. Sabe quando, na época do perfume Madeira do Oriente, era aquele, Madeira do Oriente, né? Era a época do desejo também. E desejo, super arrumada, cheirosa, no portão. Meu pai era engenheiro da Petrobras e sempre teve uma posição muito alta na Petrobras. E ele tinha 2 secretárias para chegar a ele. Sabe o que ela fazia, super inteligente? Ela se arrumava toda. Ia no comércio aqui na Cidade Baixa, né, chama comércio. Olhava os tecidos, umas coisas, pegava um bolinho que ela fazia, o tal do bolo que eu falei com você. Sei. Aqui deu uma confusão. Mas deu tanto e-mail, já me pediram para fazer a homepage do bolo. Mas a gente vai falar. Tá bom. A gente vai falar daqui a pouco. Ela fazia um bolo para as secretárias, dava às secretárias e passava por elas e dizia assim, os 10 mandaram lembranças. E entrava na sala dele e ele tomava aquele, você aqui. Se eu vim rapidamente aqui no comércio, que eu vi uns tecidos para os meninos, mas não encontrei. Mentira. Ela ia para supervisionar mesmo. Imagina. A cara de pau. E abraçava ele, beijava. Às vezes ela chegava assim, 15 para as 5, que acabava 5 horas o trabalho na Petrobras, e vinha com ele de carona. Ela era assim, super inteligente. Ele nunca percebeu que ela fazia isso. Teve outro fator muito interessante, que eu já contei em alguns Devia vir de rural, né? Rural! Você sabe disso? Minha mediunidade. Vai ver que ela tá aqui. Muito interessante. De rural, era verde, branca, rural do papai. Era. Então, interessante essa sua, muito bom. Então, ela uma certa vez tinha uma banca de revista na esquina da nossa casa, e atrás da banca de revista tinha um grande supermercado. Ela toda de salto alto, ela olhou da ponta do portão de lá de casa, nós morávamos no casarão de 20 quartos, você imagina. Ela olhou assim no portão e ela viu que meu pai gostava muito de ler nessa banca. E a dona da banca era assim feito ela, aquela mulher vistosa. Ela muito inteligente. Ela pegava uma trucezinha, essas bolsinhas pequenas, botava debaixo do braço, passava por ele, dizia, oi meu bem, tudo bom, como vai a senhora, tudo ótimo, ia no mercado, dava umas 3 voltas, ele dizia assim, vai fazer o que no mercado? Ele dizia, eu vou comprar uma coisa aqui que faltou. Dava 3 voltas no mercado, voltava, dizia assim, vamos querido, tá na hora de tomar um cafezinho gostoso que eu vou passar para você agora. Não achou? Disse, não, o que eu procurei não achei. Sempre ele nunca notou que ela tinha ido buscar, porque tem mulheres ignorantes, né? Chega na porta do bar, ou onde ele estiver, vamos, que isso? Os meninos estão esperando, você tem que ir pra cá. Já vi mulher dando escândalo na porta de bar, ou em praça, buscando o marido. Vai perder. Essa é burra, com B bem grande, com 2 R's, né? Para poder saber que vai perder o marido. Mulher tem que ser inteligente. Por isso que eu passei aquele bolo avenida que ela fazia para meu pai. Era assim. Eu agora vou contar ao telespectador. Que isso às vezes a gente conta muito em seminário.
Como éramos 10, ela fazia aquelas assadeiras enormes de bolo. Era o tal do bolo primavera, bolo não sei o quê. Então, os 10 filhos comiam a assadeira. Mas para papai, ela fazia aquele bolinho pequenininho chamado bolo avenida, que eu apelidei nos seminários agora, que ela não tem esse nome. O nome é bolo avenida. Mas nos seminários que eu faço, que o mulherio todo adora de eu falar da minha mãe, eu botei o apelido de bolo segura marido, porque foi uma coisa que caracterizou o relacionamento dela com o papai. Então ela fazia para ele aquela forminha pequenininha. E os 10 filhos diziam, não, eu quero esse aqui. Este é de seu pai. E ele ficava deste tamanho, né? Imagina. Na beira da mesa, aquela mesona de jacarandá enorme. E ele dizia assim, esse aqui é o meu. Mas ele às vezes tirava um pedacinho para ele e terminava dividindo com os 10. Que esse era o sabor dele, né? E todo mundo queria o tal do bolo avenida. Então o bolo avenida surgiu num seminário, não só no Rio Grande do Sul, como aqui também. E eu terminei dando a receita no ar, porque geralmente eu faço um seminário, lembro dela, e eu nunca levei. Aí eu pedi uma irmã minha e eu passei. Aí eu recebi 8 e-mails, me pediu, faça a homepage do bolo avenida. Mas não dá para fazer uma homepage não, mas eu vou botar a receita numa homepage que eu já tenho e com certeza o pessoal aí vai botar o nome da homepage no ar para vocês poderem visitar a nossa homepage. Por falar em Rio Grande do Sul, você provou o café colonial dos gaúchos. Ah, adorei. Não, beleza? Muito chá. E o chá que me fizeram lá em Santa Maria, as meninas do chá, né? Ah, olha, as meninas do abrigo Oscar José Pitan. Elas fizeram um chá que quando eu olhei a mesa de São Alamaque, né? Aquela mesa de salgados e frios, assim, que você sabe, pessoal fala, do sul, né? Não. Uma hora dessa, né? Meu Deus do céu, hora dessa. Nós já estamos perto da hora do almoço, né? Morrendo de fome. Então, de repente, as meninas fizeram aquele chá enorme, né? Pra gente. Ah, me deram um colar lindíssimo. Olha, um beijo grande para Teltes, para Doda, para Luciana, para o pessoal aí de Santa Maria, né? De Tupã-Siretã, de Santo Ângelo. Ah, o pessoal muito carinhoso, de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é a cidade das indústrias, maravilha, né? Indústrias Aleia de Novo Hamburgo. Olha, a Nádia de Brasília, ela faz a pergunta ainda muito ligada com essa questão de relacionamento a dois. A Nádia também não está muito bem com o seu marido, não. Ela diz o seguinte, a Igreja Católica diz que o que Deus juntou, o homem não deve separar. E o Espiritismo também defende essa mesma tese, ele é radical dentro disso aí. Foi Deus mesmo que juntou ou foram as leis humanas que juntaram? Jesus disse... Eu digo o seguinte, não foram as conveniências também que juntaram? Jesus disse que Moisés, quando mandou dar a carta de separação, é por causa da rudeza dos nossos corações. Ainda somos muito rudes, ainda temos milênios, né? Vamos modificando aos poucos, porque somos ciclópicos, como diz o doutor André Luiz. Bom, manter um relacionamento mentiroso é pior do que você realmente sair de um relacionamento. Por quê? Um relacionamento mentiroso, a primeira coisa que o casal vai partir é para baixa da autoestima. Um vai menosprezar o outro, um vai xingar o outro, um vai botar o outro lá para baixo, vai pisar, né? E o que é que isso forma? Uma genética familiar ambiental para os filhos negativa. É muito melhor que os dois assumam uma postura de separação, que sejam fiéis, fidedignos consigo mesmo, com os filhos, porque pai jamais vai deixar de ser pai porque separou, e mãe jamais vai deixar de ser mãe porque separou. Pelo contrário, às vezes os filhos passam a ver até mais os pais, e os casais passam a ser até mais amigos, mais fiéis, mais fidedignos um com o outro na separação. E isso já é comprovado. Eu fiz uma pesquisa junto a um juiz que é do Fórum Rui Barbosa, aqui em Salvador, e ele conversando comigo, ele me dizendo, Solange, o nível de separação, antigamente se dizia assim, incompatibilidade de gênios. Hoje não. O que mais está separando os casais realmente é o financeiro, o cultural. Financeiro é o negócio sério. O financeiro, o cultural e as incompatibilidades de gênero passou para o último, né? Ou seja, as baixa estima, o alcoolismo. Tem muita gente aí que mantém casamento, Alamar, debaixo de pancada. O cara chega embriagado, bate nas crianças.
Isso eu questiono até que ponto esse casamento é válido se permanecer num casamento onde o homem bate na mulher, espanca a mulher. Como acontece isso, né? Solange? Casamentos É verdade, mentirosos. A pior coisa do mundo é se viver num casamento de mentira. Né? O cara tem outras vezes já na rua, ama outra mulher e está dentro de casa mentindo. Mentindo para ela própria, mentindo para si próprio. Acho que quando a gente mente, eu sempre digo o seguinte: quando a gente trai, ou quando a gente mente, não está mentindo para o outro, a gente está mentindo para a gente. Né? Então, se você não está bem casada, avalie por quê. Se vocês já não se gostam mais, deixa ele seguir a vida dele. Quem sabe você será muito mais amigo, muito mais parceiros separados do que juntos. Seus filhos terão muito mais a companhia dele dentro de um relacionamento do que ele quando foge de casa para ir ver a outra. Porque tem isso, aí começa o afastamento. Ele fica longe e os filhos ficam sentindo isso. Mas na separação não vai ter aquele dia que ele vai passar o final de semana com o filho, e aí às vezes se dá muito mais do que quando ele foge de casa. Então avalie seu casamento, porque casamento de mentira é o que mais a gente está tendo hoje. Pessoas que já não têm mais relacionamentos sexuais, pessoas que já não têm mais diálogo, Alamar. Pessoas que já se xingam, ninguém mais está sintonizando. Sabe que é aquele clique de sintonia? Não tem mais. Né? É que nem aquela música de Moraes Moreira. Escuta essa canção, né? Não tem mais aquela sintonia. O nome da música é Sintonia e já não tem mais a sintonia. Com certeza. Você abordou uma questão aí que eu tenho comprovado, porque eu tenho minha coluna no jornal, escrevo no jornal aqui, Jornal à Tarde de Salvador, aqui na Bahia, que é o maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil. E esse jornal, você sabe disso? O jornal é lido por pessoas no mundo inteiro. Com esse avanço da internet, tem o A Tarde Online, e eu recebo e-mails de pessoas dos Estados Unidos, da França, Inglaterra, Alemanha, tudo quanto é lugar. Nunca pensei que tivesse gente em tanto lugar. E por que foi chegar o Jornal à Tarde? Que eu imaginei, será que fosse algum baiano que morasse lá, teria aquela afinidade com o Jornal à Tarde? Mas eu vejo gente da Bahia, não, mineiro, paulista, que mora no lugar. Ah, mas muito prazer, eu te conheci através de uma matéria sua no Jornal à Tarde. Eu já recebi e-mail de pessoal de fora que diz que lê em Miami, lê nos Estados Unidos, sua coluna. Você olha só que... Esperando na banca e reclama quando o jornal não está lá. Quando não está, chega lá na internet. Olha só que coisa impressionante. Então eu recebo muito e-mail, e quando eu vou fazer palestra em algum lugar, é sempre no comum, porque no final tem aquela pessoa que quer bater um papinho com a gente, né? E esse problema da família é um dos problemas que mais as pessoas procuram conversar com a gente. Essa estatística é verdadeira, né? Claro. E o problema maior da família. E eu estou escrevendo um livro novo agora, além desse meu que eu estou lançando agora, que é Coletânea das Matérias de Jornal. Eu estou escrevendo um novo, estou entrando profundamente nessa área. A família, o pai, por exemplo, a mãe, ele vale enquanto ele tem dinheiro, ele tem alguma coisa, não é, Solange? Verdade. Sempre tem alguma coisa. Quando a coisa entra numa situação difícil... A questão financeira tem separado muito as famílias. Isso dito por juiz, né? E ele me disse... Procuram motivos, criam motivos. Se separavam por incompatibilidade de gênero. Hoje, a estatística está comprovada que a crise veio separar os casais. Mulheres que já não conseguem mais suportar os maridos porque eles não têm dinheiro, e os maridos... Filhos também que não querem nada com os pais, quando não tem dinheiro, não tem nada, é problema sério. Você não vai imaginar, eu tive um senhor... procura só motivos. Olha, eu tive um senhor, agora você me fez lembrar, um senhor com 65 anos, ele me procurou num grande centro espírita aqui da capital, não foi nem lá no André Luiz, e ele me disse assim: doutora, eu quero me desabafar hoje com a senhora. Hoje a senhora fez uma palestra sobre família e eu vou dizer uma coisa, senhora. Só porque eu estou agora sem dinheiro, a filha abandonou. A filha de 18 anos virou para ele e disse assim: qual é a moral que o senhor tem para ter comigo agora? Eu vou sair a hora que eu quiser. O senhor é um... Eu conheço vários casos. Se o senhor é um... Aí soltou aquele palavrão e o senhor não manda mais em mim. Eu conheço vários casos disso, é impressionante. Quem está buscando um trabalho aqui, fazendo vendas lá fora para pagar a luz, para pagar o telefone, sou eu. E ele disse assim: doutora, me desculpe o palavrão que eu estou falando. Eu falei: não, pode ficar à vontade, bote para fora. Não adianta você engolir o palavrão, bota para fora. E ele voltou para fora, começou a se sentiu mal,
sentamos ele numa cadeira, demos um passe nele, que ele estava angustiado. Às vezes ele passou a vida inteira mantendo aquela família, mantendo aquela família. E deu à filha tudo, né? Quando chegou agora, ele teve um baque na sociedade, que ele tinha com um irmão, e ele veio à falência. Mas não significa, como ele disse, doutora, isso é provisório, não significa que eu estou arrasado. Estamos fazendo tudo para ver se a gente continua com outros negócios, para ver se a gente volta a um padrão de vida. Mas ela não respeitou nem minha idade, eu tenho 65 anos. Eu a fiz. É um processo de humilhação total, né? Eu a fiz, olha, as lágrimas veio nos olhos. Porque, na verdade, os filhos às vezes só dão valor ao pai quando ele tem dinheiro. Né? Só dá valor à mãe se ela estiver ali com dinheiro também. Exatamente. Né? Se você não tem, você não presta. Aí o pai passa a ser problemático para a filha passa a ser problema dentro de casa. E menina, olha, dinheiro hoje está sendo o primeiro problema. Infelizmente. Né? Infelizmente. As pessoas estão perdendo totalmente as suas barreiras de sentimentos. Ninguém mais quer ter sentimento por ninguém. Não tem, não. Está buscando só dinheiro. Impressionante. E na verdade a família precisa se estruturar. É daí que o evangelho no lar é uma grande bênção. É verdade. Ô Solange, não é por essa linha de raciocínio que nós encontramos também tantas famílias que quando os velhos chegam a certa idade, abandonam nas chamadas casas de repousos, com aquela história de lá é melhor para ele vai conversar com gente da idade dele, é muito melhor. Nós colocamos o papai e o vovô. Não tem essa história, Ivan? Não tem essa conversa? Nós vamos deixar ele lá e nunca mais vão visitar. Eu já tive em às vezes anos, não é verdade? Tem 30 anos que eu estou aqui e meus filhos nunca vieram me visitar. Nunca vieram me visitar. Disseram, olha mamãe, você vai ficar aqui, amanhã a gente volta. Já foi. Não querem saber mais. E a velhinha está entrando em 100 anos e a última vez que ela lembra do sorriso do filho foi quando ele deu o adeus no abrigo. Isso dói muito, né? Dói muito. A gente saber que hoje nós estamos novos aqui e amanhã não sabemos aonde estaremos, aonde nossos filhos vão botar a gente, né? É verdade. Olha, e nessa abordagem da doutora Solange Mankin, psicanalista que convive com muita gente com problemas de ordem familiar, eu quero sugerir a você que é pai, que hoje tem uma boa situação financeira, a família hoje te adota, está cheio de dinheiro, peça a Deus para te dar uma crisezinha, para deixar você numa situação bem difícil, sem dinheiro, para você poder provar a família que você tem. É no momento de dificuldade, né? Exatamente. Que você vai checar a família, o amor da família que você tem, não é verdade, Solange? Exatamente. É um negócio impressionante, infelizmente, né, Lamar? Infelizmente. Opa, mas vamos então continuar com as perguntas dos nossos telespectadores que já fizeram em nosso programa. De Santa Catarina, Solange, o Marcelo pergunta: o espírito Ramatiz, através da psicografia de Hercílio Mais, transmite-nos a mensagem da necessidade urgente da reforma íntima. Por que existem muitos espíritas que não acreditam nas mensagens de Ramatiz? Bom, eu não posso responder pelos demais. Muitos são ortodoxos, não aceito. Eu sempre li Ramatiz, gosto das abordagens de Ramatiz. O Sublime Peregrino mesmo é lindíssimo. Gosto de todos os livros de Ramatiz. E Reforma Íntima, ele fala realmente, ele traz uma abordagem bastante interessante e de bastante reflexão, porque Ramatiz são livros de perguntas e respostas e ele sempre dá muita reflexão. E Reforma Íntima é uma coisa que realmente todos nós, de qualquer religião, o ser humano, o homem holoceno, necessita entrar nessa era que nós estamos começando a entrar, que é a noética, começar a buscar a sua reforma interior. Como é que se reforma? Começar a olhar o que é que nós podemos modificar. É daí que Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz que quando alguém estiver com dificuldades, até mesmo de amar, que busque um terapeuta para lhe ajudar. Porque às vezes a pessoa não sabe sair desse emaranhado, não sabe buscar até o sentido religioso como libertação. Fica na ortodoxia e não se liberta, não se modifica, não se reforma. Então é daí que a Joana propõe. Então procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psicanalista, para que você possa realmente se encontrar consigo mesmo e com isso encontrar o verdadeiro amor a você primeiro,
Muita gente não se ama, muita gente não se reforma porque não quer conhecer-se a si próprio. É por aí. É, porque a primeira coisa que a gente tem quando um paciente ou escapole das sessões, que depois liga e diz assim: doutora, eu não continuei porque eu tenho medo. É medo de si próprio, é medo de se encontrar, é medo das surpresas que vêm por aí. Porque é muito fácil, a gente cobra muito do outro, mas a gente se esquece da gente. Freud diz uma frase muito interessante, né? Tudo que lhe incomoda, que está no outro, é porque está em você. Então modifique-se. E comece por aí a fazer essa autoanálise. Tudo que você vê no outro, que você gosta de censurar, está em você. Passe a censurar a você. Porque a gente só será feliz quando a gente tiver essa felicidade. Que a felicidade não está no outro. A felicidade está proporcional ao que você tem para dar a alguém. Aí você será feliz, porque aí o outro será recíproco. Porque foi assim que Jesus nos ensinou, né? Que é dando que se recebe, é a lei. Não tem outra coisa. Eu quero mais uma vez convidar aos amigos do interior da Bahia, o convite é extensivo a amigos do Brasil inteiro, a participarem do encontro de trabalhadores espíritas do estado da Bahia, que acontecerá nos dias 8 e 9 de dezembro agora, no Centro de Convenções. É um evento promovido pela nossa Federação Espírita do nosso estado, e vai ter muita gente boa lá. Solange vai estar lá também, né, neste evento, né? Inclusive, eu fui convidada por Edinólio, eu devo até essa satisfação, porque eu já recebi diversos e-mails de pessoas me perguntando se eu vou fazer algum quadro para poder participar. Eu ia fazer um quadro, inclusive, sobre paz. Mas aí eu tinha um seminário com Jacó Melo, 8, 9 e 10. É mesmo? É. Aí eu liguei para Jacó Melo antes do programa 200. E ele disse que infelizmente não poderia me liberar, porque já tinha folders na rua, já tinha cartazes. No dia do programa 200, aquele e-mail grande, foi ele me dizendo, me pedindo 1000 desculpas, mas tinham 3 confrades lá que estavam passando por cirurgias gravíssimas, a presidente do centro espírita, e inclusive com problemas sérios realmente de saúde, e que ele teria que transferir, e que eu estaria liberado. Mas aí, infelizmente, essa liberação veio tarde, porque já estavam os folders da federação na rua. Na rua, né? E eu não vou participar como trabalho, mas vou participar observando os trabalhos de vocês, ganhando com vocês, e quero ver todo mundo aqui, porque inclusive eu disse ao pessoal de Mucuri, mas está o seu nome na programação, está o seu nome como uma das participantes. É da federação, está o seu nome, sim. Não, tá não. Tá. Não tem trabalho nenhum para ver, não, tá não. Tem não. Tem não. Mas eu vou estar lá, eu quero recepcionar o pessoal tão querido nosso, é um encontrão, eu estou apelidando de encontrão. Eu disse ao pessoal de Mucuri, aluguem uma van, vão vocês todos para lá, para a gente poder se reencontrar, a gente poder apresentar, inclusive, o Alamar vai estar lá, vocês vão ter oportunidade de abraçar esse homem lá. Né? Pois é, medrado, tá todo mundo. Vai fazer uma fila, viu? Oh, beleza. E aquelas pessoas de outros estados... Ainda tem vaga, né? No hotel da federação. Ainda tem vaga, né? Tem hospedagem, tem tudo aqui. Pode até e as pessoas de outros estados que passam e-mail para mim, Alamar, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, sou de Santa Catarina, sou do Ceará. Eu sei que é um evento do Movimento da Bahia, mas eu queria participar para ver como é que é a coisa e como é que vocês fazem na Bahia. Olha, a Federação Espírita da Bahia receberá você com todo o carinho. O Anivan está aqui. Anivan, chega para cá, vem dar uma palavrinha aqui. O nosso amigo Anivan Neri, que é vice-presidente da Federação, nos dá a honra da visita em nosso programa aqui. Bom dia, meu amigo velho. É sempre um prazer você receber uma pessoa muito querida da Federação. Anivan, o vice-presidente, fale alguma coisa sobre o encontro de trabalhadores da Bahia. Boa tarde para todo o Brasil. Um abraço muito bom dia. Um beijo muito carinhoso para todo o nosso país, todos os nossos amigos espíritas, simpatizantes do movimento. Realmente, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, nós estaremos aguardando todo o nosso público, não somente do Estado, mas de outros estados, de outros lugares que possam contribuir, possam estar conosco, somando durante esse grande momento o encontro estadual. O Hotel FEB, como foi falado aqui, está à muita disposição. Nós estamos na coordenação também. Gratuita, né? A hospedagem na FEB será uma cortesia nossa,
para as pessoas que Com estarão café da chegando. manhã, Café da manhã, lanche. jantar. É mesmo? Oh, meu Deus do céu. E esse encontro ele está aí contemplando mais de 20 grandes expositores, mais de 20 oficinas, diversos cursos. A Ruth Brasil, Ari Quadros e tantos outros companheiros juntos estarão promovendo o Medrado, Adenal Novaes, Djalma, tudo tem muito. Cal Mascarenhas, Marcel Maria. Ou seja, toda a cúpula bem São grande. muitos expositores, muitas pessoas capacitadas que estarão contribuindo conosco durante esses 3 dias, possibilitando que você realmente possa não somente ampliar seus conhecimentos, mas sobretudo reflexionar sobre tantos temas que serão trabalhados, discutidos, e voltar à sua terra, à sua cidade, ao seu estado, levando sim um material vasto para reflexão, para repassar para os nossos amigos de outras cidades. Não percam realmente esse grande momento, o último encontro do século, do milênio, onde a gente vai estar também se confraternizando com todos os nossos companheiros. Vale a pena o esforço, se assim for necessário ser feito. Porque a gente, por vezes, a gente precisa desenvolver alguns esforços para poder contemplar aquele nosso desejo, o nosso objetivo. Então, se assim for necessário, faça um esforço e venha estar conosco, porque vale a pena. E o telefone da federação? Os telefones que poderão fazer contatos, 359-3323. 71 é o DDD de Salvador. É o 71. E o 351-6287. São 2 números que vocês podem utilizar e com certeza terão as informações complementares ou as informações que se fizerem necessárias para concluir a chegada aqui, a reserva na federação para o hotel nosso. A inscrição pode ser feita antecipada pelo fax, pode ser feita pela internet e pode também fazer na hora que você estiver chegando, se assim preferir. DDD 71-359-3323. É bom fazer uma reserva. Aí está o telefone da nossa federação. Que faça a sua reserva, a gente tem falado para os companheiros das cidades próximas, faça a sua reserva, porque isso aí garante, nós estamos com 300 vagas no hotel, na federação, no nosso setor de hospedagem, 300 vagas. E com certeza, pelo que eu estive observando, já estamos com mais ou menos 200 vagas preenchidas. Puxa vida. Na federação. E ainda ontem lá em Jacobina, nós conversávamos. Eu estive lá em Jacobina também, comi muito biscoito voador. Você estava lá, fez uma exposição lá no meio da Semana Espírita de Jacobina. Nós encerramos lá no domingo à noite com o José Antônio. E foi um grande momento. Tomamos conhecimento da sua participação, que foi um grande momento. Que bom, mas falávamos lá com o pessoal de Jacobina o quanto é importante fazer essa inscrição, se possível, antecipada. Faça via fax, faça via e-mail, mas faça a sua inscrição por telefone, reserve a sua vaga no nosso hotel da federação e participe desse grande encontro, desse grande momento. É o último do milênio. Vai ficar na história do Espiritismo esse grande momento, esse último momento, o grande encontro estadual de trabalhadores espíritas. Participe. Que bom. Muito obrigado, Anivan, pela sua participação, pelo seu carinho sempre pelo nosso trabalho aqui, que sempre sei que você é um amigão e tanto. Obrigado pela força. Muito obrigado. Tudo de bom. Bom, eu quero também lembrar o primeiro Encoesp, Encontro Espírita de São Paulo. Será um encontro genial, espetacular para abrir o milênio, que será realizado no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. Vai ser um evento para mais de 20 mil pessoas. E vai ser uma coisa sensacional. Você daí de São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, interior, capital, não deve deixar de participar. Eu seria um dos palestrantes, juntamente com Divaldo Franco, com César Pérez de Carvalho, com César Reis, com Júlia Mezu, Sônia Rinaldi, um monte de gente boa, e teremos o privilégio de ter uma palestra proferida por Dom Aldo de Tilo Pagotto, bispo diocesano de Sobral, presidente da Regional 1 da CNBB, que lá estará conosco de mãos dadas, proferindo uma palestra neste evento espírita, Encontro Espírita de São Paulo. E também o Padre José Linhares, meu amigo Padre José Linhares, uma das maiores culturas da Igreja Católica no mundo, também proferindo palestra naquele evento. E o meu querido amigo também, Pastor Nemias Marien, da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, presente neste evento espírita de São Paulo, que será uma beleza, um espetáculo, será histórico para o mundo. De lá nós transmitiremos para todo o Brasil, para mostrar
que meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É um momento histórico, será um momento histórico para o Espiritismo no mundo. O evento será realizado pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e peço aos amigos paulistanos e paulistas que deem as mãos à USE nessa grande arrancada. Ligue essa semana, vamos colocar o telefone da USE aí no ar, Heloína, para que o público, primeiro em Coesp, participe, telefone para lá, monte as suas caravanas em Campinas, em Santos, Presidente Prudente, Registro, Guaratinguetá, Campinas, Bauru, nesse Brasil inteiro, vamos encher, lotar ônibus para prestigiar este grande evento. Tive em contato com um amigo, com o presidente da Sociedade da União Espírita Francesa e Francofônica, o Roger Perret, em Paris, e eles ficaram satisfeitos com a ideia também. Consta que tem uma equipe de padres dominicanos da França que está disposta também a vir ao Brasil. Eu quero ver você em São Paulo, quero abraçar você neste evento extraordinário. E vamos continuar com as nossas perguntas à nossa amiga Solange Mankin. E a pergunta vem de Santos, em São Paulo, é da Adriana. A Adriana pergunta para você, Solange, qual a missão de um espírita numa família católica? Ela aproveita para parabenizar o programa. Muito obrigado. Acima de tudo, respeitar, né? Nós não temos a função nenhuma de querer converter ninguém. E também de exemplificar. Respeitar aqueles que têm as suas convicções religiosas. Isso nós precisamos. E é isso que a gente precisa, inclusive, evitar atritos dentro de casa. Não adianta a gente ficar querendo ter atritos. Isso acontece muito, não é só nesse sentido não, viu, Alamar? Acontece muito quando um casal resolve se casar e de repente tem duas religiões totalmente distintas. Ele, às vezes, é evangélico e ela passa a ser espírita. E isso passa a ter um choque muito grande. Tem tido níveis, inclusive, de separação. Esse juiz, amigo meu, que eu tenho falado com você, ele me deu uma estatística que hoje, nível de separação tem tido, inclusive, de 30% é o valor de percentual de pessoas que estão se separando por causa de religião. Também, né? Também. Tem isso também, né? Antigamente não existia isso, não aparecia, né? Hoje já tem. Por quê? Porque o que é muito ortodoxo não aceita que o outro siga seu caminho da maneira que achar que deve. Então tem tido muita separação, porque às vezes a mulher quer ir para a doutrina espírita, ou ele não quer seguir a doutrina espírita, ou ele é evangélico, ou ele é católico, e na verdade a gente necessita respeitar. Respeitando o parceiro que está do lado, ou a família que queira seguir a religião que quiser. Exemplifique, só isso. Isso aí de discutir. Ô, Solange, tem uma pergunta aqui interessante, lá de Ribeirão Preto, em São Paulo. Dentro do assunto que a gente via falando hoje de casamento, olha só, é da Maria Auxiliadora. Ela diz o seguinte: o pai da minha filha é presidente do Centro Espírita. Nós nunca nos casamos, nem moramos juntos, porque ele diz que é casado com a doutrina e que não terá tempo para mim nem para nossa filha. Como você explica isso? É cada uma. É uma maneira até irresponsável, né, de não assumir uma família. Se ele é casado com a doutrina, não deveria então ter bolido com você. A verdade é essa. Eu acho que se a gente se propõe a só cuidar da doutrina, como o Divaldo faz, como o Chico faz, como o Medrado faz, que tem tantas pessoas que querem fazer dessa maneira. Então, não bula com as filhas dos outros, muito menos fazer filho. Porque filho exige a presença, filho exige a participação. O filho é uma resposta da genética ambiental familiar de participação. Se você tem um filho, inclusive homem, e ele não é participativo, o pai não é participativo, isso já deixa uma lacuna muito grande aberta, porque a formação egóica desse filho é colocada e pautada em cima da imagem do pai. Se você, como mulher, tem uma filha moça, uma menina, ela também terá essa participação, não só do pai, como também da mãe. Então, essas duas imagens, Deus, quando fez tudo muito justo e muito direito, muito equilibrado, homem e mulher, macho e fêmea, para que a gente pudesse
Nesses dois ter a nossa formação. E essa formação é muito importante. Se ele se ausenta, dando a desculpa da doutrina espírita, não é essa a filosofia da doutrina, separar ninguém. Pelo contrário, a doutrina é esse elo de amor. Agora, você pode também modificar um pouco isso. Segui-lo, acompanhá-lo nos trabalhos, botar a criança para aula de evangelização, estar junto com ele, interagir junto com ele nos trabalhos. Aí, com certeza, você vai ganhá-lo muito mais. Seja inteligente. A mulher precisa saber aonde vai pisar, como vai pisar e o que vai fazer para poder conquistar. Essa é a melhor parte que tem do relacionamento. É isso que tem que fazer. Porque às vezes, Alamar, é o seguinte, ele adora a doutrina espírita e ela quer ele só para ela. Tem isso também, né? Tem. Então, às vezes coloca isso, né? Ele só quer ficar casado com a doutrina. Na verdade, não é casado com a doutrina. Você também não está acompanhado com ele, né? Tem esse aspecto também, né? Viaje com ele, interaja com ele, estude com ele, participe com ele, que você terá ele e a doutrina. E o filho junto, né? É verdade. Faculdades Integradas Espírita Bezerra de Menezes. Que tal você vestibulando, não tentar também o vestibular para lá, principalmente se você mora aí no sul do país, mora no Paraná, ou mora em uma cidade, está tentando fazer vestibular para se mudar para outra. Tem gente que mora em Belém do Pará, por exemplo, mora no Pará, deseja fazer a faculdade para ir para a Unicamp, em Campinas, para uma universidade em Minas Gerais, em Belo Horizonte, para a Universidade de São Paulo, para uma USP. Que tal você tentar também a Faculdades Integradas Espírita Bezerra de Menezes? É uma beleza, é linda, fica em Curitiba, é uma gostosura. Que tal? Telefone para lá. A Universidade Espírita Bezerra de Menezes tem os seguintes cursos. Cursos de estudos sociais, licenciatura plena em História ou Geografia, Serviço Social, Ciências, licenciatura plena em Biologia, Nutrição, Engenharia Agrícola e Zootecnia. Filhão, outros cursos aí. Ela está crescendo que está uma beleza. Que tal você tentar? As inscrições vão do dia 2 de janeiro ao dia 26 de janeiro de 2001. E o vestibular acontecerá exatamente nos dias 27 e 28 de janeiro. Vale a pena. Vou dar o telefone para você ligar para lá. 041 ao DDD 335 1717. A Unibem, Universidade Espírita Bezerra Faculdade Espírita Bezerra de Menezes. 335 1717. 041 DDD de Curitiba. E o e-mail, caso você queira passar um e-mail para lá, é diretoria@unibem, N de Naí e B de bola, M de macaco, .br. Não tem .com não. É unibem.br, não é .com.br, ok? Diretoria@unibem.br. Está aí o telefone no vídeo, 041 335 1717. Eu acho que vale a pena. O nível do curso é excepcional, a qualidade dos professores dessa universidade é muito boa, laboratórios muito bem equipados, muito bons também, e um conceito no mercado extraordinário. Sempre os profissionais que saem de lá são procurados pelas empresas pela excelência dessa universidade, dessa faculdade. Eu acho que vale a pena você tentar um pouquinho. Mas estamos com a doutora Solange Mankin, psicanalista daqui da Bahia, conferencista espírita, que tem sido convidada a proferir palestras no Brasil inteiro. Mas já que muita gente sempre pede o seu e-mail, a gente quer que de novo você dê aqui telefone, e-mail, para as pessoas que desejam entrar em contato contigo, Solange. Já tem até aí, smankin, isso está no quadro aí, tá enet.com.br. Fala da S-Manking, mas escreve S-Making. Inclusive Making. O N antes do Os dois N's aí. Muita gente passa errado. Não consigo falar comigo. A Solange, aquele e-mail que vocês deram no ar, não dá. Aí quando a gente vai ver, esqueceram os N's. Tem dois N's aí. E tem o N antes do K. Né? @enet, peraí, esse enet, se não me engano, tá errado. É E-net. Tracinho, Falta um E aí, Jane, dá uma olhada aí. É um E-net, senão não vai chegar. .com.br. Tá? .com.br. E meu telefone, a partir das 21 horas, pode ligar 71 248 2426. A partir das 21 horas, né? A partir das 21 horas que eu estou em casa. Pode me ligar, eu tenho atendido pessoas de toda a parte do país. E eu atendo com muito carinho, pode conversar comigo, eu estou à sua disposição. Você também querendo que eu vá para o seu centro espírita,
Olha, pode me ligar, porque minha agenda de 2001 já está começando a lotar. Eita. Me ligue, porque é só você... Está tendo muito convite para as palestras? Muito convite. Tudo quanto é canto desse Brasil. Oh, meu Deus do céu, que beleza. Que muitos cafés coloniais que vão para esse país lá fora. Salomé, a gente está conversando, abordando muito a questão de relacionamentos, de pessoas, de casais, parte conjugal. E eu separei aqui muitas perguntas que dizem respeito a esse tema. Eu tenho duas aqui, um ele falando sobre ela e um ela falando sobre o ele dela. O Márcio, lá de Belém do Pará, diz o seguinte: Solange, a minha mulher, assim como quando nós casamos, era uma beleza, se cuidava, era bonitinha, hoje parece um bucho. Não trata do cabelo, as roupas que veste dentro de casa, aquelas coisas horrorosas, desbotadas. E é um verdadeiro tira-tê. É uma coisa terrível. Ela pensa que eu sou de ferro. Como é que fica essa situação? Como é que eu administro isso? Você pode administrar isso. Tem mulher que é assim, não cuida de cabelo, não cuida de nada. Não, a mulher não pode. Unha não toda pode. cheia de... Não. A mulher não pode deixar. Tem mulheres que fazem o seguinte, viu? Eu já tive um depoimento de uma mulher o seguinte: eu não vou no salão para poder economizar R$10. Olha, se você economiza R$10 e não faz sua unha, pode ter certeza que você está abrindo mão para ele poder dar para outra, né? Ou para outras coisas, até para uma cervejinha se ele for de costume. E na verdade ele não vai economizar se ele conhecer outra. Então você precisa se cuidar. A mulher, mesmo dentro de casa, ela precisa estar sempre bem, bonita, cheirosa, perfumada, um batonzinho. Porque mulher sem batom, minha mãe dizia que mulher sem batom é problemática. E a mulher não pode andar sem batom. E rouge, ainda usa rouge? Ainda usa da época de minha mãe. Hoje é blush. É blush, né? Usar um blushzinho, está bonita, está cheirosa, fazer uma coisa gostosa para encantar ele. Está sempre modificando as coisas. Tem homens que não gostam que mude posição de quarto, de cama, de casa. Minha mãe sempre mudava e meu pai dizia assim: nossa, parece que eu estou numa casa nova, parece que eu me mudei. Assim, é pra você. Ele ficava desse tamanho. Por mais que ele não viesse a gostar, já gostou, só porque ela dizia, foi pra você. Tudo que ela dizia era pra ele, né? 35 anos de casada e 35 anos, ela nunca, pelo menos eu nunca vi os dois brigando. Sabe como é que eles assistiam televisão, Alamã? Ela assistia televisão toda arrumada, perfumada, cheirosinha. Madeira do Oriente, é mesmo. Ela botava a perna em cima dele. Daqui a pouco ele botava a perna por cima dela. Daqui a pouco os dois estavam no quarto, trancavam a porta e os beijos do lado de fora assim, o que é isso? Hoje que eu entendo. Né? Eles se gostavam muito. Então eles se procuravam muito, eles se amavam muito. E ela é uma pessoa que nunca deixou de trabalhar na Mansão do Caminho. Braço direito de Divaldo. Mas ela sabia o momento dela de ser mulher, o momento dela ser mãe e o momento dela ser espírita. Não é porque eu sou espírita, que eu sou vice-presidente de uma sociedade espírita André Luiz, que eu vou deixar de ter o meu marido, deixar de atender todas as minhas necessidades, inclusive sexuais, amorosas. Porque o que é que me distancia disso? O espiritismo não diz a você que você deixe de amar, deixe de estar cativando o seu marido. Por quê? Seria então nos botar num celibato mentiroso, né? E isso nós não optamos. Então, eu acho que nesse caso aí, desse casal, ele precisa sentar com ela e dizer a ela abertamente: olha, eu não gosto das roupas que você está vestido. Eu acho que você precisa me cativar mais, porque senão eu vou começar a olhar na rua, e vai mesmo, né? E começar a dizer a ela o que é que gosta, vai arrumar seu cabelo. A mulher pode arrumar o cabelo dela em casa. Tem um secador de cabelo, arruma direitinho, bota um grampinho aqui, bota um batonzinho, já fica diferente. É mesmo. Né? E para de usar aquelas camisas, até aquelas camisas de propaganda que ganha. Né? Aí veste, abre em capa, aquela coisa horrorosa, desbotada. Você sabe que cheia de casa, eu nunca vesti sandália de borracha, porque minha mãe, engraçado, como é um ambiente... Mas se for as legítimas havaianas, pode. Eu não uso. Nem as legítimas? Engraçado, eu não sou acostumada a usar. Minhas filhas também não usam, porque você vê como a genética familiar induz, né? Minha mãe só andava de sandália de couro, de salto alto. Eu só ando de salto dentro de casa. Minhas filhas estão no mesmo caminho. Só sabem trabalhar de salto. Quando chego em casa, só estou de sandália de couro, de salto. Quer dizer,
Nós não temos esse costume de sandália plástica, de sandália de borracha. Nós não temos. Até porque veio da minha mãe isso. Eu não sei, digamos, se trabalhar no consultório se eu não botar uma saia com uma meia fina. Quer dizer, eu estou sempre arrumada e eu acho que a mulher tem que andar arrumada. Ela com o seu parceiro ou não, ela tem que andar bonita, ela tem que estar sempre atraente. Um shortzinho dentro de casa não faz mal a ninguém. Um shortzinho gostoso, bonitinho, uma blusinha, né? Um nozinho na frente, arrumadinho, cabelo arrumadinho. Quer dizer, o marido vai estar sempre olhando, por que não? Uma seiva de alfazema. É ter um rastro. Eu fui criada também com rastro, né? Inclusive o slogan do rastro é dizer, o rastro aproxima as pessoas, porque vê o rastro, né? De repente, a coisa fica assim. Então, eu acho que verdade. Não, tem muita mulher que faz questão de incorporar o sambagulho. O sambagulho é um negócio sério, que não tem cristão que aguenta. Mas tem também o contrário, é a Tamara do Recife, que diz o seguinte: o meu marido parece que engoliu uma melancia inteira daquelas bem grande. Eu não sei quanto tempo faz que ele não vê as coisas dele. É uma dificuldade tremenda, é aquele cheiro de cerveja o tempo todo, fumando um cigarro atrás do outro, nunca tem disposição para coisa alguma. Eu não sou puritana, eu não sou de ferro. O que eu devo fazer, Solange? Olha, Lamar. A orientação vale para eles também. Com certeza. Isso, inclusive, eu faço até uma abordagem no meu livro sobre namoro, noivado e casamento. Isso acontece muito. A gente está namorando, sabe dos defeitos do outro, diz assim, mas quando mudar, muda. Quando casar, muda. Né? Às vezes ele bebe. Quando casar, eu vou ter as rédeas na mão, ele vai deixar de beber. Mentira. Ele tem as rédeas do casamento, vai para a rua, se encharca de bebida, né? E fica com aquela barriga enorme. Ou então vai dormir no quarto roncando com aquele bafo de cerveja horroroso. É verdade, né? Terrível. Tira toda uma estrutura energética de uma casa, né? De equilíbrio. Né? Como é que você vai poder ter um ambiente saudável dentro de casa dessa maneira? Infelizmente não dá. E isso os filhos estão aprendendo. Porque nós somos todo o biótipo de pai e de mãe, até na genética ambiental familiar. E a gente vai observando tudo isso e de repente a gente quer moral para os nossos filhos. Não beba. A bebida faz mal e o pai está com um copo de cerveja, então não sai do barzinho. Chega no evangelho no lado, está o pai com aquele bafo de cerveja e dizendo para o filho, olha, isso aqui faz mal, vamos ler o evangelho, mas ele não modifica. Mas eu estou numa idade que eu posso. Agora, eu vou fazer um adendo. Eu fui almoçar num restaurante natural que tem aqui, no Rio Vermelho, inclusive eu quero levar um dia lá para você comer comida chinesa trivial que você nunca comeu. Eu acho que no Brasil inteiro não tem. Inclusive eles tiraram em primeiro lugar no Brasil, na Veja, a melhor comida do Brasil. Foi mesmo? E fica lá no meu bairro. Fala em comida. Rio Vermelho. Bom, eu estava sentada na mesa, aí chega um casal, uma menininha de 12 anos de idade, e a gente que é psicanalista, quer queira, quer não, a gente vai olhando é tudo, né? Infelizmente, tem um olho clínico que vai passando em tudo. Quer queira, quer não, a gente está observando a vida do outro todo. É no andar, é no vestir, é no perfume, a gente já sabe a característica da pessoa toda. Aí os dois sentaram, a menina botou a comida, muito pouquinho, botou um pedaço de frango lá com arroz. Aí o pai pegou e disse para elas, você vai beber suco de laranja. Ela disse, não, eu quero uma Coca-Cola. Mas ele pegou a Coca-Cola. Agora olha o discurso dele para ela, eu só faltei morrer. Sentou da frente dela e disse assim, você a partir de hoje só vai tomar suco de laranja na hora do almoço, se você quiser este suco. Senão vai ser zero. E ela olhando para a Coca-Cola dele, viu? Ela olhava para ele, olhava para a Coca-Cola. E eu observando os dois. Eu parei de comer e fiquei olhando. Essas comidas você observa, você termina sentando na mesa com todo mundo, né? Aí ele disse assim, você está olhando para minha Coca-Cola? Dizendo a ela, eu vou lhe dizer uma coisa, eu já estou com 48 anos. E eu faço porque eu posso. Eu já sei tudo que não presta. Mas você não precisa saber do que não presta para aprender o que é ser. Quase que eu digo a ele, hipócrita. Né? E é assim que a gente sai pregando as coisas por aí. Não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é uma grande hipocrisia. Sem dúvida. Se você quer exemplificar em casa, se você quer exemplificar para um filho, se você quer que alguém seja bom,
você tem que exemplificar. Então, para o que a gente precisa passar para os nossos filhos é o exemplo. E eu tenho observado muito isso dentro do movimento espírita quando eu vou fazer os seminários. Doutor, o que é que a gente faz? Eu educo meu filho, quero fazer tudo de bom, mas o pai chega da rua, não é espírita, mas chega alcoolizado, chega xingando a gente. Eu digo, olha, seja o exemplo. E mostre para ele que esse lado aí, obviamente, o filho não vai seguir. Porque ele vai ser o primeiro censor disso tudo. Ele vai observar que você levando ele para as aulas de evangelização, você fazendo o evangelho no lar, você dando esse exemplo, o pai, obviamente, que ele vai saber distinguir que o pai não é legal. Agora você não faça essa imagem negativa, porque por ele mesmo já está expressiva a imagem negativa. Nós, mãe ou pai, não podemos fazer imagem negativa um do outro para os filhos. Porque os filhos são a representação daquilo que somos dentro de casa. Quando eu observo um paciente no divã, eu observo que quando ele vai indo para a infância, o problema dele está lá. 99,9% dos problemas que têm me chegado no meu laboratório, que eu chamo de laboratório, que é o meu consultório, está na época infantil. Infelizmente, isso acontece. Nós queremos dizer aos nossos filhos que eles sejam certos, mas nós não exemplificamos. E isso, na psicologia de Russell e Blanchard, onde ele fala de liderança situacional, ele fala de abdicação. Os pais precisam se abdicar daquilo realmente que ele mais acha que é bom, que é a bebida, que é o cigarro, para poder exemplificar o seu filho. A não ser que você não queira se abdicar e também não queira dar valor aos seus filhos. E isso, quando eu vejo no divã um adulto com todo um reflexo de uma genética ambiental familiar, obviamente que etiologicamente está lá, pai e mãe. Então, eu só posso me dizer o quê? Os nossos filhos são a representação do que ele é no lar. Aí tem pessoas que me perguntam assim, e seus filhos são santos? Não, não são santos, mas eles tiveram a mim como exemplo. Não bebo, não fumo, não falo palavrão, não gosto de coisas erradas. Tudo que eu faço na medida do possível de exemplificar. Sou santa também não. Mas, graças a Deus, a unificação da nossa família, essa interação que nós temos, vem pelo exemplo. Porque eu vivenciei e vivencio aquilo que, pelo menos, eu tento fazer de melhor. Obviamente que os nossos defeitos são imensos. E a gente não vai poder ser amadurecido em todos os ângulos. Ninguém é maduro em tudo. Ninguém. Isso eu ensino, inclusive, no nosso livro, Como Criar Nossos Filhos. Não adianta você querer modificar o seu filho, ou o seu marido, ou a si próprio em tudo. Porque ninguém é maduro em tudo. Às vezes, um filho nosso é muito maduro para aprender português, mas não é nada maduro para aprender matemática. Às vezes, o nosso marido é muito amadurecido com a família, mas é totalmente imaturo no momento de lidar com dinheiro. E assim vai sucessivamente, porque nós ainda não obedecemos todos os ciclos da nossa evolução. Estamos caminhando, estamos nos buscando e, obviamente, que temos que ter na família esse caráter genético, ambiental, familiar, para nos fazermos melhor, com certeza. Meu abraço e meu carinho para o Padre Tarcísio e o Padre Gustavo, sempre assistindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pelas suas palavras, sempre quando vocês, os senhores, ligam. Muito obrigado, Padre. Quero falar mais uma vez sobre o meu livro, Esclarecendo Dúvidas. Esse livro eu escrevi e lancei agora, é a coletânea da minha coluna no Jornal à Tarde. A coluna já tem 1 ano e meio, e quando fez 1 ano, em abril deste ano, atendendo alguns leitores que só tomaram conhecimento algum tempo depois, pedindo, que manda por e-mail as matérias anteriores, eu fiz esse livrinho aqui. Eu não tinha um nome para dar, o meu amigo Francisco Bispo dos Anjos, que é o presidente da Regional Nordeste da Federação Espírita Brasileira, grande trabalhador espírita da Bahia, falou, coloca então Esclarecendo Dúvidas. Eu botei o nome Esclarecendo Dúvidas. Ele custa R$15. Você, do Brasil, pode pedir para o Mário Suriani, em São Paulo, no telefone 011-6461-1214, que ele vai atender para você. Você pode pedir também, tá aí, 6461-1214, com o Mário Suriani. O e-mail dele é msuriani@bol.com.br.
Mas você pode pedir também para a maior distribuidora de livros espíritas do Brasil, que é a Candeia Distribuidora. A Candeia também fica em São Paulo, em Catanduva. E a Jane vai colocar o telefone dele, é a Candeia. A Candeia tem todos os livros espíritas que você imaginar. Todos, ela tem tudo. Livros, fitas de vídeo. A Candeia é a mais completa de todas. Se você ligar para lá, para esse número, mandar um e-mail para abastecer o seu centro espírita, ela inclusive tem um outro livro que é daqui da nossa editora Seda. Cadê o outro livro? Deixa eu ver se eu pego aqui. É este aqui, olha. As Faces Visível e Oculta do Alcoolismo. Esse livro é excelente para pessoas que têm parentes com problema de alcoolismo na família. Vale muito a pena, é escrito pela minha amiga Elizabeth Barbosa de Carvalho, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Excelente, viu? Vale a pena trabalhar e comprar, adquirir. Está aqui a Candeia. E lembrando mais uma vez sobre o Clube do Livro, aquela ideia que eu pedi. Lembra, para você associar, você paga R$10 por mês e recebe todo mês um brinde, que pode ser um livro desses aqui. Olha quanto livro maravilhoso. Fenômenos Premonitórios, olha, de Ernesto Bozano, do Centro Espírita Leon Denis. Falando de arte à luz do espiritismo, tudo isso é brinde. Mergulhando no Mar de Amor, que é o livro do César Reis, falando sobre a história de Frei Fabiano de Cristo. 12 Passos rumo à paz interior. Um Raio de Sol Curioso. Reflexões do Gilson Alves de Lima. Psicologia e Espiritualidade do Adenauer Marcos. Muita coisa boa. Ligue para esses telefones aí e se torne sócio do Clube Espírita. As pessoas ficam impressionadas. Mas você deu uma sugestão para a gente que a gente não está contribuindo quando a gente paga e compra um livro. A contribuição que a gente dá sempre recebe um brinde, um livro, uma fita, um CD, que é o preço, às vezes custa até mais caro do que o que a gente paga. Vale a pena se tornar sócio do Clube de Arte. E, além de tudo, você estará contribuindo com a manutenção do programa Espiritismo via satélite no ar. Desde que você, na hora de telefonar ou de mandar um e-mail, diga: quero me inscrever pela Seda. Pelo Alamar que mandou, sugeriu. Pelo Espiritismo via satélite, ok? De São Luís do Maranhão, o CACEB diz o seguinte, Solange: os assuntos relacionados a casais, marido e mulher, requerem que entremos em diálogos abordando coisas íntimas. Só que aqui, quando a gente tenta falar nas coisas íntimas, sempre aparece algum dirigente puritano para dizer que esses assuntos não devem ser tratados dentro do centro espírita. Eu pergunto a você, o que você diz a respeito desse tipo de coisa? Deve. Acho que a gente... Realmente tem muita gente, Solange, cheia de tabu, você não pode falar em sexo. Já tem algumas pessoas que devem discriminar você, porque você vai falar sobre assuntos que o povo precisa saber. Eu tenho um seminário Sexo, Amor e Paixão, que eu falo sobre doenças sexualmente transmissíveis. São 68 transparências coloridas de pênis, de vagina, de ânus, de tudo, a doença sexualmente transmissível. Não pega no dedão do pé, pega nesses locais. E a gente precisa mostrar isso para os nossos jovens. Porque se a gente não mostrar isso aos nossos filhos, a sociedade lá fora já está mostrando de forma pejorativa. A mídia aí já não está mais alisando com nada. E a gente vai estar mostrando isso de uma forma pervertida. E perversão sexual é patológico, é doentio. E isso vai custar muito caro, porque aí vem os transtornos do comportamento. Os transtornos neuróticos vêm dos excessos. E é daí que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai mostrar aos nossos filhos. E precisamos sim conversar nos centros espíritas mesmo, sobre sexo, sobre tudo. Se seu confrade tem um problema conjugal, e esse conjugal, ele acha que deve tratar com você, que é presidente da casa, você tem que ouvir. Você tem que estar aberta para isso. Se você não é aberta para isso, indique alguém da casa que pelo menos tenha estudado psicologia ou tenha pelo menos algum nível para poder escutar e acabou-se. Agora você não pode achar que não deve ser tratado essas coisas numa casa espírita. Por que não? Aí lá fora ele vai ouvir de maneira diferente. Vai escutar o vizinho, separe mesmo. Separe mesmo que ele não presta, aí a vizinha vai ficar com o teu marido. Então, na verdade, fica ouvindo conversa de caruchinha, né? A vizinha fica influenciando, sempre, porque todo mundo só traz isso. A primeira diz assim, você não queria ele, mas na verdade está de olho nele. Então, na verdade, você precisa sim conversar e a casa espírita tem que estar preparada. Eu achava que toda casa espírita já deveria ter um apoio psicológico, porque hoje já se sabe, está totalmente
altamente verídico aí, através até de Joana de Ângelo, onde ela está trazendo toda uma performance psicológica para acoplar a doutrina espírita. Isso significa que o comportamento do homem não é obsessivo em tudo, não. Que muitas das vezes a obsessão é oriunda devido ao emocional que está tão fragilizado devido aos transtornos neuróticos que possibilita esses espíritos a terem acesso ao seu nível de comportamento, piorando assim as suas neuroses e os seus transtornos. É daí que nós espíritas precisamos colocar na nossa casa espírita um apoio psicológico, ouvir, chamado o atendimento fraterno, é para ouvir com fraternidade. Agora, não ficar dando pitaco na vida dos outros. Porque tem alguns atendimentos fraternos que eu estou ouvindo aí, que já me chegaram algumas queixas dizendo, o rapaz lá do atendimento fraterno disse que é para eu botar um copo com água, eu fazer não sei o que, chegar em casa, tirar roupa e ficar nua, e de repente que as energias sexuais não podem pegar no colchão porque vai fazer mal ao meu relacionamento sexual com meu marido. Menina, olha, tem absurdos demais no atendimento fraterno. Então a gente precisa ter muito cuidado, o que é que a gente está dizendo às pessoas que estão vindo pela primeira vez à nossa casa. E outra coisa que você falou, muito interessante, Elamar, aí, é que às vezes nós cuidamos muito das pessoas de fora, na casa espírita. E esquecemos que nós que somos trabalhadores temos problemas e não temos com quem resolver, você sabia? Tem isso também. Porque era isso que eu te perguntar agora. Exatamente. Esses que mais proíbem, que mais veem maldade na coisa, não são os mais problemáticos? Claro, claro. E às vezes não tem nem com quem se desabafar, né? E aí começa a proibir com um e com o outro, porque às vezes o problema está nele. É como Freud diz. Tudo que você vê no outro que lhe incomoda, o problema está em você. É verdade. Não é isso? Então passe a se analisar, faça uma autoanálise. Por quê que a conversa de fulana com cicrano veio me falar uma coisa tão íntima deles, me chocou tanto? Então, porque eu tenho uma maldade ou algo que eu preciso realmente me melhorar na área sexual e não estou tendo coragem de enfrentar como eles tiveram. Porque no centro espírita as pessoas se desnudam, querem nos contar tudo. E ainda tem mais. Nós somos os representantes da espiritualidade, temos que ouvir sim. Não é isso? Eu não me esqueço, Elamar, um puxavão de orelha que uma certa vez eu tive de um espírito. Você sabe que nos centros, tem muitos centros que tem aquela caixinha que você bota o nome. Até hoje as pessoas gostam de botar o nome na mesa. Isso não perde nunca. Tem um livro também. Tem um livro, né? E lá no centro tem uma caixinha que o pessoal vai botando, parece para encarnado, para desencarnado. Aí uma certa vez eu peguei um pedido daquele e li e dizia assim: Doutor André Luiz, por favor, me ajude eu alugar uma casa no bairro tal, do preço tal, e que o inquilino seja bom pagador. Eu dei risada. Eu disse, mas que absurdo, eu censurei. Um espírito que eu nunca tinha visto, me apareceu e virou para mim e disse assim, você está rindo de quê? Eu tomei um susto. Você está rindo de quê? Eu disse, porque aqui não é lugar de fazer esses pedidos. Pediu a você? Eu disse, de jeito nenhum. Então deixa aí, que nós saberemos o que iremos fazer ou não. Ai, eu levei uma bufetada. E isso é bom. Isso me fez despertar tanto. Que nós, às vezes, queremos, como nós estudamos muito, queremos censurar o outro. E, na verdade, nós temos que deixar o outro livre, porque nós só somos representantes dos espíritos. E nós não podemos estar ali respondendo por eles em tudo, não. Isso aqui você não adianta nem pedir, porque os espíritos, você sabe lá se os espíritos podem dar na telha e acompanhar aquela pessoa e alugar a casa dela mesmo? Sei lá. Eu não estou do outro lado para ver. Aí eu comecei a raciocinar. Às vezes as pessoas fazem esses pedidos, quem sabe lá, se até o próprio mentor espiritual dela acompanha ela lá, ajuda ela, e a gente fica até censurando. E eu passei a nem censurar mais nada na casa espírita. Nada. Ela acha que deve botar o pedido dela lá, ela bote. Isso é um problema dela. Né? Mas é interessante, porque a gente passa a se analisar, né? E não censurar as pessoas. Então eu passei a me censurar. Eu disse, então o problema está em mim. Vai ver que eu tenho algum pedido e nunca pedi. Com medo dos espíritos, né? A verdade é essa. Falar em pedido, aconteceu uma vez na minha própria casa. A gente estava fazendo o Evangelho no dia 16 de maio de 1987. Nossa. O Evangelho no Lar.
Aí, na hora da prece, foi pedido para que a Jane, minha filhinha, que ela está até ali, agora ela tinha 7 anos, para que ela fizesse a prece dela. E quando ela começou a fazer a prece, a gente quase morre de rir, porque ela pediu o seguinte: Jesus, eu queria que o Senhor ajudasse que a Noca engorde. A Noca era a minhoca, que ela morava ali, tá magra que só, mas a minhoca era magra igual essa caneta aqui, lindo, né? Mas a gente teve um acesso de riso, assim, quando ela pediu, que ela queria que a minhoca engordasse, né? A gente fazia tudo, era feito para ver se a minhoca... O apelido dela era minhoca, que ela parecia uma minhoca. Aliás, chama ela minhoca. Para a minhoca engordar, que a minhoca engordar. Depois que eu fui ver, puxa... Era o desejo dela mesmo, ela queria que a minhoca engordasse, que a minhoca eu já assisti uma prece muito interessante numa fazenda. Eu fui passar um carnaval na fazenda de uns amigos nossos lá do André Luiz, a Ana Chagas e o Ivan Chagas. E na hora da mesa, eu sempre ensino, onde eu vou passando, em casa tem que orar, né, na hora do almoço. Eu disse: quem vai orar hoje? Aí o Mateus, o filho deles menor, disse assim: eu. E a fazenda era no local, hoje não, que eles já venderam a fazenda, compraram uma perto aqui de Feira de Santana. Era na zona do Feijão, na estrada do Feijão. Lá para a Serrinha, aquele local bem quente, né? Então, logo após de Piritiba, Mundo Novo. Aí ele virou e disse assim, como já tinha muito tempo sem chover, ele virou e disse assim: Papai do céu, eu peço a você, Papai do céu, que tenha pena das plantas aqui. Elas todas estão morrendo. Mande chuva pra gente. O meu vovô... Aí eu comecei a perceber que ele estava falando da alma dele. O meu vovô está muito triste porque a fazenda dele não tem mais verde. As nossas vaquinhas, Papai do céu, está tudo magrinha. E Bombom era o cavalo dele, né? E Bombom está ficando magrinho. Por favor, Papai do céu, manda um pouquinho de chuva. A gente deu risada. No dia seguinte de manhã, o toró caiu. Eu disse: olha, ou coincidência ou não, a prece foi Mateus pediu e a gente deu risada e mostraram: olha, os espíritos da natureza vieram de lá, botaram uma nuvenzona e choveu assim a manhã inteira até meio-dia. Eu disse ao Mateus: pelo menos a fonte ali já está cheia, bota os cavalos agora para tomar água, para beber. Eu achei muito interessante, que às vezes a gente não sabe o teor dessa vibração de prece, né? Dessa pureza da criança. E é tão bom quando a criança faz a prece na mesa, né? No Evangelho do Lar. Que ela vem e pede uma coisa que a gente nunca pode imaginar, né? Eu jamais faria a prece pedindo a chuva, né? Mas Solange, eu acho que a prece da Jane Jesus não ouviu não, porque já faz 3 anos a minhoca está cada vez mais magra, nunca engordou, não teve santo que desse jeito na minhoca. É porque então é a estrutura genética mesmo da minhoca, né? Olha, a Kátia de Porto Alegre fez uma pergunta para você no programa anterior que era para a gente ter colocado no ar. Ela disse o seguinte: o meu marido, ele gosta de colocar intimamente para nós assistir, para eu e ele, né, assistirmos fitas eróticas. Eu comecei a ficar insegura naquilo. O psicanalista diz que é absolutamente normal na vida do casal. Já no meu centro espírita diz que é uma indecência. Quem está com a razão? Olha, não é indecência, né? Não vamos com pejorativo. Também não vamos por perversão. Todas as vezes que um casal busca erotismo extra, é porque algo está impossibilitando que aquele casal se dê bem. Na verdade, uma fita erótica ou qualquer manipulação de algo extra que venha a excitar os dois, é algo que o casal está buscando extra porque realmente não está tendo essa interação sexual. Quando duas pessoas se amam e se entregam mutuamente em sentimento, em companheirismo, né, em presença, não vai precisar de uma fita erótica. Então, o centro espírita dizer que é devasso ou é indecente, não. Obviamente que o centro espírita, se caísse na minha mão, eu diria para ela: vocês dois precisam de uma terapia para que a gente possa saber o que é que está faltando entre vocês dois, que você está buscando como compensação numa fita erótica, ou num vibrador, ou num algo que venha compensar vocês. Então, quando um casal busca, é porque algo realmente está em interrogativo. Então, é necessário que vocês se interajam, saiam mais,
conversem mais. Às vezes é porque o casal acha que já conversou tudo. Eu já vi tanta gente dizer assim, eu não faço mais questão de me reatar com minha mulher, porque tudo que eu tinha para conversar com ela, eu já conversei. Eu não acho por aí, não. Por quê? Porque a gente tem vida, a minha vida não é vivida pelo meu marido, ou pelo meu companheiro, ou pelo meu namorado. Nem a vida dele é vivida por mim. Então, o que é que acontece? Sempre temos algo a conversar. A não ser que vocês dois fiquem 24 horas grudados, né, Cosme e Damião. Aí não é legal. Porque, na verdade, as pessoas precisam de coisas novas para interagir. É por isso que busca compensação no filme. E a estimulação erótica de um filme, obviamente que o filme, primeiro que está estimulando o exibicionismo. Quando olhamos uma fita, os participantes da fita estão exercendo a perversão chamada exibicionismo. Nós que assistimos, estamos estimulando o voyeurismo. O voyeurismo é tido também como uma das grandes perversões sexuais de patologia muito grande. Porque, com certeza, tem algo entre este casal que não está sendo compensador. Então, é preferível buscar um terapeuta, algo que realmente venha a analisar. Se o psicanalista diz que está muito legal, que é para continuar, então esse psicanalista ainda não achou realmente as raízes do seu problema. Porque se você caísse comigo, eu iria a fundo para poder lhe dizer que não é por aí. De Parintins, no Amazonas, é o Pereira quem pergunta. Ele diz que quando os pais têm dificuldade em dialogar com os filhos dentro de casa, e de repente os filhos trazem a informação da rua, no colégio, onde eles têm acesso a revistas, a livros, que outros colegas levam, como é que fica o resultado disso? Hoje, a educação está cada vez mais exigindo pais participativos. Mas acontece, tem pai mesmo que vê maldade mesmo na coisa, ele não quer conversar sobre o assunto, pai e mãe, porque ele vê ainda imoralidade. Mas a imoralidade está na cabeça dele. Não é tempo de falar isso, que ele está muito novo para se tratar dessa coisa, está muito criancinha, deixa ele fazer 18 anos para a gente falar nisso. Só não. Hoje, 8 anos, a criança já sabe, já está sexualizando. Uma mãe me ligou me dizendo que um filho de 3 anos de idade, quando via a tiazinha, ficava de pênis ereto. E a mãe dizia, não, você está com vontade de fazer xixi. Nada disso, eu acabei de fazer, agora você é burra. Ele disse assim para a mãe. É porque eu estou vendo é tiazinha. Quer dizer, ele disse para ela que tinha ereção e que era homem. Quer dizer, a libido já está na criança, e Freud já disse isso há mais de 100 anos atrás. E as pessoas se escandalizaram no mundo quando Freud, imagine Freud, hein? Há mais de 100 anos atrás, quando disse que a criança era uma libido já pronta. Imagine que escândalo não foi isso. Até hoje, nós não aceitamos conversar sobre isso. Existe resistência muito grande. Então, quando você vê falar sobre sexo com seu filho, vê imoralidade, é porque algo está em você muito imoral. Você precisa se resolver. Porque a gente precisa conversar com os nossos filhos. E precisamos mesmo. Tem um livro, inclusive, Alamar, que eu indico, para o pessoal, inclusive, aplicar no Evangelho no Lar. Para quem tem adolescente, para quem está na puberdade. Eu sempre, quando faço seminário do Sexo, Amor e Paixão, que é para jovem, eu indico, é do casal Emídio Brasileiro e Marisley Brasileiro, que é de Goiânia. Maravilhoso. Eu adoro, amo ele. Recebi e-mails de Emídio, um grande beijo, ele diz que ele assiste. Um grande beijo para ele. E chama-se Sexo... Vamos ter Emídio aqui nesse programa. Com certeza. Sexo, Amor ou Paixão. Sexo, Problemas e Soluções à Luz do Espiritismo. Isso é um livro grosso, de perguntas e respostas, tudo sobre sexo, onde você pode colocar isso no Evangelho no Lar, e cada noite que a gente faz Evangelho no Lar uma vez por semana. Cada noite dessa, a gente lê um capítulo, ou 3, 4, 5 perguntas daquela, e vai interagindo com o filho. Eu, quando estava com meus filhos na puberdade, eu peguei esse livro do Emídio e da Marisley Brasileiro, apliquei no Evangelho no Lar. Eu fazia o seguinte, sentava com os meninos, que meu Evangelho no Lar é todos os domingos, às 20 horas. Eu estando ou não, os meus filhos fazem. Então, a gente lia o Evangelho, interpretava o Evangelho, depois livros de mensagens maravilhosas, a gente lia tudo, e no final a gente fazia o estudo desse livro. Sexo,
Problemas e Soluções, de Marisley Brasileiro e Emídio Brasileiro. Eu acredito que a Federação Espírita de Goiás tem, porque eles são de lá. Então, é um livro maravilhoso, à luz da doutrina espírita. Foi o que me ajudou muito, deu uma abertura imensa para tudo isso, para a gente conversar realmente, e a gente tem que abordar no Evangelho no lar. Quando é que a gente está em família? Né? E tratei do assunto sobre sexo dentro do Evangelho no lar, porque sexo faz parte da nossa vida, sexo não é imoral, nós fomos criados e amordaçados por religiões outras, dizendo que tudo era pecado, e a doutrina espírita veio fazer essa abertura, nos mostrando que somos livres, que somos seres realmente instintuais, temos instintos, temos a razão, temos o pensamento contínuo, ou seja, temos também sentimento. Portanto, temos que nos disciplinar com tudo isso, e encarar tudo isso com muita naturalidade. Se você está pretendendo deixar para vir para a Bahia somente no Carnaval, pode tirar o cavalinho da chuva. Não tem vaga mais em hotel nenhum, nem em companhia aérea nenhuma. Hoje deu na televisão aqui em Salvador, Baiaturça informando que está tudo lotado já para o Carnaval. Desde novembro já está tudo lotado. Então, vem agora, em dezembro, Encontro de Trabalhadores Espíritas da Bahia, Encontro Estadual de Trabalhadores Espíritas. Vai ser uma festa no Centro de Convenções de Salvador, onde realizam os grandes eventos, perto da praia. É uma gostosura. Vamos ter momentos de lazer também, vamos fazer o nosso karaokezinho. Nossa, vamos brincar, como nós brincamos lá em Miami, como brincamos em Portugal, em vários lugares onde a gente sai por aí. E o evento será riquíssimo, grandes expositores estarão lá, José Medrado, Marcel Mariano, o grande Marcel Mariano, Djalma Argolo, Adenauer Marcos, Cal Mascarenhas, a Solange com certeza vai estar lá também, o Anivan já está aqui anotando, a Solange vai estar firme e forte. Vou recepcionar o pessoal. Muita gente boa vai ser feliz nesse encontro. Você de outro estado, que está afim de vir para cá, venha. Você vai poder participar, fazer suas perguntas, trocar ideias, falar das experiências também no seu estado. Apesar de ser um encontro estadual, mas não deixa de ser nacional, porque aqui na Bahia tudo acontece. Tudo. Acontece aqui na Bahia. Vem para esse evento, que é organizado pela nossa querida Federação de Espíritas do Estado da Bahia, muito organizadinha também, e que a turma vai estar lá com toda a alegria, coordenado pelo André Luiz Virgínio, pela turma da Federação Ruth Brasil, que participou do nosso programa, psicólogo também, você gostou muito. Muita gente boa, vale a pena. Dá um jeito, faça a reserva agora, ligue para a nossa federação. 71 ABB 359 33 23 359 33 23. Ligue para a federação, procure saber maiores informações. Você vai gostar. E devo dizer que a hospedagem também na própria federação, nossa federação é muito grande, prédio, tem estrutura também. E você de outro estado que tiver meio durinha aí, abaixo um pouquinho pesado de dinheiro, se não puder ficar no hotel, que a rede hoteleira da Bahia também, será a sua disposição. Não é época de carnaval, então tem muito hotel aqui, hotel de mais caro, hotel de vários níveis, desde os 5 estrelas, até aquele hotel que tem uma estrela só, ou uma perna de estrela, aquele chamado pinico embaixo da cama. Venha também pintar para você. E vai ser uma beleza, você vai gostar da Bahia. O importante é vir, né? O tempo não é chuvoso. Tá lindo o tempo aqui, lindo. Muita gente boa lá. Então deixe que ligue essa semana para a nossa federação e vamos participar desse evento. Okay? E nós continuamos com Solange Mãe, de hoje gravado. Solange, muita gente com certeza vai pedir de novo o seu e-mail. Dê de novo o seu e-mail, seu telefone. É S Mainking, MEINKING, tá aí na tela, @e-net.com.br. Pode me escrever, eu respondo a todos os e-mails. E meu telefone é 71 248 2426. Se você quiser visitar minha homepage, também está aí. É www.canet.com.br/Solange Mainking. Pode me escrever que eu estou aí, tá? Responderei para você. A pergunta agora é da Lúcia de Anápolis, em Goiás. Solange, eu amo o meu marido, eu gosto do meu marido, mas tem algumas coisas que de vez em quando me fazem agredi-lo. Quando eu vou refletir, é já tarde, já soltei todo o meu veneno. O que é isso?
É algum processo obsessivo ou é de mim mesmo? É alguma coisa que quero separar? Não. A gente primeiro precisa descartar. Para dizer que é obsessão, obsessão a gente já olha lá no fim, né? Primeiro nós temos que descartar por que você faz isso. Eu tenho tido muitos pacientes que me procuraram, pessoas que inclusive conversam comigo na cidade interior, e a gente percebe que às vezes a pessoa foi muito maltratada, com baixa estima, lá na genética familiar ambiental, lá na família, pequenininho. Então o que acontece? Quando chega adulto, faz a mesma reação. Viu o pai e a mãe também brigando, ou a família sempre tratou com apelidos, tratou com baixa estima, e com isso reflete no relacionamento. Eu tive recentemente uma conversa com uma pessoa numa cidade do interior, onde ela me disse assim: eu sou a caçula de 10. Meu pai me amava muito e eu a ele. E minha mãe disputava comigo esse espaço, esse carinho. Ela virava para mim uma vez e disse assim, eu com 5 anos de idade: o que é que você quer? Você quer disputar comigo meu marido? Venha, me diga como é que você vai fazer comigo. Você quer ganhar meu marido para mim? Com uma criança de 5 anos de idade, filha dela, caçula. Resultado. Essa menina hoje não consegue se relacionar bem com o marido. Não consegue arrumar bem a vida dela. Porque ela tem sentimento de culpa, porque até tentar o suicídio, a mãe tentou porque viu o pai com outra. E culpa também a filha. Tudo que seu pai faz e tudo que acontece na casa, a culpa era da criança. Ele faz isso por causa de você. Você é a culpada disso. Isso foi um depoimento fortíssimo de uma mulher hoje com 32 anos, bonita, mãe de um filho, casada, e quer realmente salvar o casamento dela, mas não consegue. Ela disse, tudo que eu começo, doutora, eu não consigo acabar. Se eu vou arrumar uma casa, eu não consigo terminar. Se eu vou costurar, eu não consigo terminar. Eu não tenho. Agora, interessante. As pessoas se abrem muito através dos sonhos. Existem os sonhos de cima, como diz Freud, e os sonhos de baixo, que são os sonhos proféticos, os sonhos de desdobramentos. Mas os sonhos de cima, geralmente ele vem com uma carga de inconsciente muito grande. E ela me contou que ela sonhou que estava correndo numa praça, ela altamente alva, mas nua. E todo mundo correndo atrás dela. Eu disse, não precisa me dizer mais nada. Isso significa que você carrega um complexo de culpa muito grande, de toda a família. Tanto é que você está me narrando toda a sua história desde criança. Então, para vocês verem o quanto a gente traz de carga hoje neurótica para um relacionamento devido ao que recebeu. Porque cada um só dá o que tem. E a gente só pode dar realmente o que tem. No próximo domingo teremos o excelente Marcel Mariano, extraordinário, falando em nosso programa sobre Espiritismo e Movimento Espírita. E no dia 17 de dezembro, Divaldo Franco ao vivo em nosso programa. Divulgue isso nessa cidade. Aqueles amigos que gostam de colocar parabólicas, aquelas coisas todas. Divaldo, dia 17. No dia 19 de dezembro, nós teremos a Caminhada pela Paz aqui em Salvador, um evento promovido para o nosso querido Divaldo. Estamos chegando no finalzinho do programa, faltam apenas 2 minutos. Solange, a sua mensagem final. Agradeço muito a sua atenção, o seu carinho, um beijo para a cidade de Mucuri, um beijão para Santa Maria, meu pai Teltio, um beijo grande para Vitória da Conquista, para Barreto, para Lígia, minha mãe querida Lígia, para Morrinhos, Goiás, para minha querida mãe Diva Fenelon, para todo esse pessoal de Morrinhos, que quando eu falo aqui numa cidade não falo nada dela, ai, é uma ciumeira. Para todos vocês que me trouxeram toda essa alegria, que tem me trazido todo esse amor, todo esse carinho, olha, muita paz, um beijo grande, um abraço muito apertado e caloroso, muita paz e muito obrigada por confiar no nosso trabalho, por nos dar audiência. Muita paz.